Deus, aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para a edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe esse testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. São Bento 2, Parque São Bento 1 e mais alguns bairros lá que não tem igreja, mas Deus da graça, que junto aos irmãos conservos, servimos ao Senhor. Você tem feito muita maravilha, muita obra. Então seria muito curto aqui para nós contarmos tudo. Mas eu sinto de contar aos irmãos que Deus é a nossa providência, é o nosso socorro, e Ele chega a hora que a gente mais precisa. Quando eu estava noivo com a minha esposa, já tem 18 anos que nos preparou o nosso casamento. Quando eu estava noivo, trabalhava numa fábrica. Deus apertou, as coisas se apertaram. Eu estava construindo uma casinha para nós morarmos, casarmos e irmos morar lá. E eu trabalhava numa empresa, das 2 às 10 da noite. Eu pegava pouco por causa do trabalho. E não via caminho. Nós marcamos o casamento pela fé. Ela está aqui junto de nós. Mas sabe o quanto foi difícil? Nós tínhamos só a vontade de casar. O resto, não tínhamos mais nada. E a fé. Críamos que Deus queria ir num caminho. E nós marcamos o casamento, irmãos, por fé. Sem nada. Crendo na palavra. E, irmãos, Deus, por permissão de Deus, eu construía. Então o dinheiro não acabava muito rápido. Era pouquinho. Mas Deus criou os caminhos. Faltavam uns 3 meses para o casamento. Pouco já. Não tínhamos nada. Nada. Só fé. E a palavra. E, irmãos, não era força por falta de força de vontade, não. Nós fazemos um grande esforço. Mas Deus criou. É assim que Deus quis. Deus tem os seus caminhos para trabalhar. Deus trancou as portas de uma forma que nós não víamos condições nenhuma. E o casamento foi chegando e foi me dando uma aflição, uma preocupação. E eu cresci na igreja junto com os irmãos, conhecia todo mundo, conhecia tanta gente, irmão. Falei, Senhor, tem misericórdia, ele foi chegando, e aquela prova, não tínhamos caminho, não víamos saída. E, irmãos, um dia, nós éramos noivos, eu fiz uma oração de manhã, eu trabalhava à tarde, eu entrava 2 horas na fábrica, eu fiz uma oração sozinho no quarto no dia de manhã, porque está escrito aqui que a guerra prolongada enfraquece o valente. Imagine nós que é fraco. Se o valente enfraquece, imagine nós. Eu fiz uma oração, muito magoado. Aquela prova, aquela carência. Eu fiz uma oração sozinho no quarto de manhã. Encostei a porta, fiz uma oração. Falei, Senhor, olha a minha situação. O casamento está marcado, está chegando. Eu não vejo caminho nenhum. Vou passar vergonha. Quantas vezes eu recitei com as crianças, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai faltar tudo, Senhor. O que vai ser de nós? Toda aquela lamentação. Eu e Deus ali. Quando foi umas 11 horas da manhã, a minha esposa passou em casa, era do novo. Ela passou umas 11 horas da manhã em casa, toda alegre. Tinha que ver alguma coisa no centro da cidade, estava toda feliz. E eu segurei firme, para ela não perceber que eu estava muito triste. E se ela perceber, ela vai falar, olha que banana, casar com um homem medroso desse. Eu fiquei firme, mas por dentro eu estava arrebentado. Aleluia. Aí, irmãos, ela passou naquela alegria. Falei para ela, fique aqui, a moça. Eu ia de a pé para a fábrica, uns 7 quilômetros mais ou menos. Eu ia para economizar o dinheiro do transporte. Eu ia de a pé, trabalhava na produção, voltava de a pé para economizar o dinheiro. Aleluia. Um sofrimento, ela sabe quanto foi duro. Aleluia. Foi uma luta. Aleluia. E eu falei, fique aqui, é caminho, eu vou de a pé, né? Caminho da sua casa, eu, caminho da empresa, eu vou de a pé, ela vai junto. E ela ficou, almoçamos, eu orei a Deus e fomos embora. Saí para, eu vou deixar você na sua casa e vou para a fábrica. E nós saímos conversando, andando na rua, uma das avenidas que é caminho, e ela segurando a minha mão, nós andando na avenida, quando nós fomos sair de uma rua que dá acesso à rua do meu sogro, que ela morava lá, quando fomos descendo, aleluia, conversando, de mão dada, aparelhou desse lado meu aqui, um senhor, veio desse lado aqui esquerdo, cabeça bem branquinha, um velhinho bem bonito, disse para mim, moço, espera um pouquinho. Nós paramos, pensei, ele vai perguntar o endereço, alguma coisa.
informação. Eu falei, foi não, senhor. Ele falou assim, eu vim, porque eu tenho um recado de Deus para te dar. Glória a Jesus. Me interessei, falei, não, pode falar. Ele falou assim, esta manhã eu te vi orando. Você falou na tua oração, Senhor, aleluia, meu casamento está marcado, está chegando, eu não tenho nada. Quantas vezes eu recitei com as crianças na tua casa, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, vai faltar e eu vou passar vergonha. Mas eu vim para dizer para você, valeu a pena, eu olhava os teus olhos no cinema, os teus pés da bola, eu ficava na minha casa, recitava com as crianças, cuidado das minhas crianças, aleluia, na tua pouca força guardasse a minha palavra, não mudasse o meu nome, eu vou abrir as portas, diria o norte dará, o sul do retenho, eu vou trazer na tua mão, eu vou pregando, como eu vou pensar o meu casamento, vou dar filhos para vocês, e ainda jovens, colocarei vocês para trabalhar na minha obra. Foi pregando, aleluia, quando chegou na esquina, ele falou, eu vim até aqui, eu preciso voltar. Salvou nós com a paz de Deus e subiu na nossa frente. Santo é o teu nome, ó Deus. Glória a Jesus. Eu louvo ao Senhor, irmão. Deus nos tirou da onde não tinha. No nosso casamento foi gente que nós chamou, que nós não chamou. Aleluia. Foi todo mundo lá. Com medo, a benção de Deus, irmão. E hoje eu conto para todos vós, Deus manda anjo, aleluia, arcanjo, serafim, querubim, para que não tem nada impossível. Aleluia, às vezes alguém chegou aqui dentro hoje achando que não tem caminho. Deus tem caminho, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Senti de contar isso aqui, irmão, porque tem alguém na mesma situação aqui dentro. Você chegou aqui, você só tem a fé. Acredite que Deus vai criar. Aonde você não enxerga, Deus vai criar um caminho para você. Aleluia. Deus tem feito muita obra, muita maravilha. Vou contar só mais essa, para nós não muito tempo. Irmão, Deus preparou, eu ia viajar junto com a minha esposa, mas alguns irmãos, até a cidade de Corumbá, fronteira com a Bolívia, no extremo do Mato Grosso. Tinha uma cidade do Brasil, já fronteira com a Bolívia. Os irmãos iam inaugurar uma igreja lá e Deus preparou um irmão em Sorocaba, ele estava morto. Ele sentiu que tomar algo novo para levar a igreja lá. E aí nós fomos em uns 4 carros, mais ou menos, 4, 5 carros. Vamos levar aquele órgão lá. Longe, 1.300 quilômetros de Sorocaba para lá. É longe. E fomos viajando. Quando nós chegamos lá, naquela cidade tem uma igrejinha lá. Tem uma edícula no fundo da igrejinha, uma edícula, um terreno bem grande, e tem uma cozinha da igreja lá. Todo evento que tem, reunião da mocidade, batismo, eles com tanto amor, eles fazem janta, café da manhã, para a mocidade, para a irmandade, enfim. Nós chegamos lá, e eles com tanto carinho, com tanto amor, falaram, vamos fazer uma janta para os irmãos aqui, depois do culto, na central. Vocês congregam na central e jantar. Tá bom. Só que, irmãos, as irmãs que estavam lá, calculou umas 20 pessoas, mais ou menos, nós e um pouquinho deles, são umas 20 pessoas, 25 pessoas no máximo, para fazer a janta aqui para vocês. Deixei a minha esposa lá na cozinha com as irmãs. Ela falou, vou ficar aqui com as irmãs na cozinha. Tá bom. E nós vamos congregar na central. Isso era no sábado. No domingo de manhã ia ter uma reunião. Havia uma reunião da mocidade na central. Aí veio um ônibus de Campo Grande, cheio de mocidade. 3 vans subiu da Bolívia para congregar no sábado à noite. E aquele povão da cidade. No último culto à noite, no sábado, era lá, foi todo mundo para a central. E Deus fez uma festa do culto. Mandou uma palavra gloriosa, uma glória. Quando acabou o culto, por alguém eles descobriram que estava uma janta pronta lá na igrejinha. Alguém comentou, quando acabou o culto, nós fomos pro terreno. Quando eu cheguei lá, me assustei. Estava todo mundo lá. Ônibus, as vans, a irmandade. O terreno estava cheio, tinha mais de 100 pessoas. Só no ônibus, nós levamos 50, tinha mais de 100 pessoas. O terreno tomado de gente. Mocidade, aquela alegria. Não sabia de nada. Cheguei na alegria, falei, vou lá saudar minha esposa. Eu deixei ela embora para procurar ela. Desci e fui lá. Quando eu cheguei na cozinha, mais alguns servos de Deus, eu abri a porta, tomei um susto. O que eu vi? As irmãs estavam tudo com o galo no pescoço, chorando e desesperadas. Fizeram janta com umas 25, 30 pessoas no máximo. Era só para nós ali. E aquela multidão lá fora. E as irmãs chorando, irmãos, tem misericórdia, irmão. Olha a comida, irmão, é pouca. Panelinha, pouca comida, irmão. Irmão, a multidão fica aí fora. Como é que eles vão comer em outra cidade pequena? 4 horas da tarde, fecha o comércio no sábado, sobe na segunda-feira, não tem o que vai comprar, não tem o que vai fazer. A situação é só Deus. Como é que não vai dar comida para essa multidão? Os irmãos no desespero, irmão. Nós encostamos a porta da cozinha, eles ficaram tudo lá de fora, e nós ficamos ali uns 2 minutos em comunhão, olhando para as irmãs, e
Deus nos fez lembrar. E está escrito aqui dentro da sua escritura. Aleluia. Uma ocasião, o Senhor encontrou uma multidão, pregou tudo para eles. Aleluia. E falou, não convém mandar eles embora sem dispensar eles vazios. E alguém falou, Senhor, nem que abrisse janela no céu. E descesse pão, não dá para dar pão para todo mundo. Não tem. Ele falou, o que vocês têm aí? Tem alguns pãozinhos, alguns peixinhos. Era pouquinho. O Senhor nos fez lembrar disso. Ele falou, vamos orar, meus irmãos. E nós aprendemos que só oração resolve o problema. Nós nos ajoelhamos e lembramos dessa passagem do Senhor. No ano passado, o Senhor multiplicou o pão, o peixe, comeu todo mundo, que sobrou 12 cestos. O Deus de hoje, que hoje eternamente faz um milagre. Deus visitou na gente da cozinha, uma glória tão grande. Como é levantar em oração? Nós dissemos, irmãs, coloca o sorriso no rosto, não deixa ninguém ver que comida é pouco. As irmãs vão servindo aí na comunhão. Quando vocês acharem que deve pôr para cada um, vocês vão servindo aí. E Deus vai fazer uma obra. Não deixa ninguém ver que a comida é pouco. Tá bom. Tá bom. Quando eu abri a porta, Deus pega a frente. Porque eu vi a panela, irmão. Eu vi a multidão lá fora. Eu falei, Senhor, tem misericórdia. Eu tenho que ter muita fé. Eu peguei um dos anciãos da cidade, era um santo de Deus. Puxei ele com o braço dele lá no portão. Longe. E fiquei conversando com ele. Me dava um assunto no outro. Ele falava, vamos jantar. Peraí, irmão. Espera um pouco, eu preocupado. E eu vi que fez uma fila, e vocês sabem, eu tenho adolescente em casa, vocês sabem, eles comem papalete. Comendo. Aquela fila de jovem, irmandade. E nós ficamos conversando, daqui a pouco eu esqueci. Entramos na fila também, ele me convenceu, eu esqueci. Passei lá, só não serviu lá, nem lembrei mais. Aquela alegria, eles foram comendo. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quando terminaram de jantar, todo mundo jantou. Eles entraram nos ônibus, nas vans, foram tudo dormindo nos alojamentos da igreja, para a reunião da mocidade no sábado, no domingo. As irmãs chamam nós na cozinha e dizem, irmão, olha aqui para vocês verem. Nós estamos com a roupa nela. Santo Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus multiplicou, irmão. Como estava na panela. Se ninguém tivesse jantado, você não tampava a panela, não dormia com aquele milagre, aquela noite. Que noite maravilhosa. No domingo de manhã, teve reunião para a mocidade, Deus abençoou bastante a reunião. E o irmão Yolando, o saudoso irmão Yolando, o ancião era mais antigo lá, Deus o recolheu, um santo homem de Deus, deixou muita saudade o irmão Yolando. Ele disse, irmão Enéas, vai lá, vamos lá na hora do almoço, eles vão almoçar, vamos orar a Deus para eles almoçar com ele, tá bom? E nós fomos lá, irmão, aquela mocidade, os homens, todos eles lá. Aleluia. E quando nós fomos, digamos assim, fizemos uma roda para orar, as meninas pôs o véu na cabeça, a mãe Yolanda falou para mim, filho, conta para eles o milagre que Deus fez. Glória. Eu contei para eles, isso que eu contei para vocês. Deus tomou eles numa glória. Eles choravam, falei, vocês vão almoçar a janta de ontem, comida para 30 pessoas, vocês vão comer agora. Glória a Deus. Todo mundo almoçou a comida, irmãos. Deus abençoou, acabou aquele almoço, teve uma reunião de jovens à tarde, nessa igrejinha da retícula lá da casa, aleluia, eles entraram com esse milagre, com uma força na igreja, aleluia, foi difícil de segurar eles, quase arrancaram o teto da igreja, então serão 5 jovens da promessa aqui na frente, eles saíram colocando a mão na cabeça dos outros, Deus fez uma festa, irmão, aleluia, provou para nós, nunca precisa de muito, no pouco Deus faz muito, irmão. Você chegou aqui, Senhor, a minha posição é bem um pouquinho, fica em paz. No corpo que você tem, Deus fará muito e haverá um cântico na tua boca. Eu sei muita obra, muito milagre. Aleluia, Deus nos recolhe o nosso caminho. Não. Isso é vontade de Deus. Nós não temos merecimento, mas Deus tem feito muita coisa maravilhosa para nós contemplarmos nessa obra. Eu estava no fábrica um dia, mas eu não costumo desde menino trabalhar em fábrica. Sempre almoço, aprendi com os irmãos antigos. Não tem o que fazer, vá dormir. Fique na roda dos escarnecedores, não. Não ficam jogando dominó, baralho, sinuca, contando piada, vai ter que ficar longe disso aí. Vai dormir. Fábrica que trabalha em empresa sabe disso. É bravo, assim. Vai dormir. Eu aprendi isso que eu vou dormir mesmo. Eu tenho o costume de almoçar na fábrica, tirar uns 15, 20 minutos de cochilo, tão gostoso. E aí, um dia desse, irmão, eu estava deitado, conversei com a minha esposa, mandei uma mensagem para ela, e falei, vou cochilar agora. Mas eu peguei no sono, Deus falou para mim o nome de um irmão e o nome de uma cidade. Quando Deus falou aquilo, me assustou. Um nome diferente,
uma cidade que ele nunca tinha ido. Despertou eu. Falei, santo Deus, acordei com aquilo em mim. E Deus me fez saber que eu tinha que ir lá aquele dia. Bom, mandei uma mensagem à minha esposa, ela estava fazendo visita com as irmãs da piedade. Falei, hoje eu não pode ficar até tarde para visita, tem uma missão. Eu me mostrou um nome e tal, tá. Cheguei em casa umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Aquilo foi tão forte que eu cheguei, tomei banho, ponhei a roupa de pai e fiquei esperando, né? Ele falou, mas já está pronto. Eu falei, já está pronto. Mas não sabe onde é, quanto tempo leva para ir para lá, eu tenho que ir. Tá bom. Saímos uma viagem para aquela cidade. Já tínhamos ido lá. E ela dirigindo e na pista, e eu olhando o relatório. Foi falando o nome das igrejas, eu não sabia o que ia fazer lá. Só tinha o nome de um irmão e o nome da cidade. Falei o nome de uma igreja, vamos olhar essa igreja aí. Tá bom. Depois no GPS chegamos na igreja. Congregamos, Deus abençoou o culto. Quando acabou o culto, perguntei para o cooperador: irmão, conhece o irmão fulano de tal? Quando falei isso, ele falou: é o ancião dessa igreja. Falei, Senhor da glória, que confusão que vai dar. É o ancião daquele lugar. Tá bom. O irmão precisa ir na casa dele. Ele falou assim: eu não posso te levar lá. Tem compromisso, vamos mandar um irmão te levar lá. Bom. Mês de junho, mais ou menos, estava um frio. Na nossa região é frio. Quando faz frio, é palavra. Estava um frio. Caramba! Sabe aquele dia que ninguém quer sair de casa? E nós estávamos lá. Ele chamou um músico, o irmão, leva o irmão aqui na casa do irmão fulano. Bom, saímos atrás dele. Veio no carro com minha esposa. O irmão da revelação é o ancião. Eu falei, Senhor, nós vamos lá, ele estava aqui, nós vamos lá. Bom, chegamos na casa do irmão, o irmão que levou nós parou na porta e fez assim, ó. E foi embora. Nós vamos mais lá. Já era umas 6 horas da noite. Falei, bem, nós estamos aqui, nós vamos chegar com saudade dele. Tá bom, nunca tinha visto ele. Nunca tinha estado lá. Toquei a campainha. Fiquei frio. Fiquei esperando, daqui a pouco abriu um portão. Um velhinho, gorrinho na cabeça, bem de idade. Se assustou comigo, de terno gravado, estendi a mão, falei, nossa Deus, irmão fulano. Amém. Aí eu me identifiquei com o senhor Sorocaba. Estamos aqui, viemos saudar o irmão. Ele não só saudar o senhor, já estou indo embora. Ele falou que faz mal, saudação no sereno, assim faz mal. Vamos saudar nós lá dentro. Vamos entrar. Tentamos fazer. Quando nós entramos, presta atenção, como Deus deu socorro presente na hora da angústia. Nós entramos até, não conhecia ele, não conhecia nós, não conhecia ninguém. Eu e a minha esposa entramos, eles estavam na família, filho, filha, genro, nora, estavam tudo reunidos ali, quentinho, fechadinho. Chegou eu e a minha esposa, ficou um negócio, sabe quando ninguém conhece ninguém, não sabia de assunto. Puxaram uma cadeira, você senta aqui, você sentando do lado dele. Que assunto? Não se conheciam? Ele pôs a mão na minha perna, moroso, velho, falou assim para mim: filho, que maravilha você vir aqui na minha casa. Falei, então, irmão, não tem verdade, senhor, eu não vim aqui comer, bater papo, eu vim aqui porque hoje eu estava deitado, Deus me falou o nome desse lugar, e eu dei o nome. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou azar que nós não vimos. Glória a Deus. Ô, Regina, Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A irmã foi lá, trouxe um véu. Quando ela deu o véu para a filha, que eu fui ver, ela entregou o véu para a filha. Eu falei, Senhor, pegador. Irmãos, o senhor falou comigo, o assunto aqui é com ela. Aleluia. Com a filha. Senhor da glória, mas que assunto é esse? Aleluia. Vamos orar. Quando nós ficamos em pé, ele falou para mim, faça tudo o que Deus te mandar. Faz o que Deus te mandou. Eu falei, mas eu não sei, irmão. Vim aqui, Deus não me mostrou nada. Ele falou, vamos lá. E aí, Jordão? Quando nós ajoelhamos, eu falei, Senhor, qual que é o assunto com essa moça? O Senhor falou, o diabo falou que vai matar a alma dela. Eu trouxe vocês aqui como sinal. Que essa alma é minha, vida de Deus. Eu construí ela por inferno. Trouxe vocês aqui para libertar a alma dela. Tem uma boca bem grande esperando para tragar ela. E eu não penso que é meu. A pandemia judiou muito dela. Organista da igreja. Perdeu as forças. Você olhava para ela, você não dizia. Não dava para falar que é uma serva de Deus organista da igreja. Aleluia. Mas Deus acha quem Ele quer, aonde Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus não erra, irmão. E Deus abriu o céu no resgate aquela noite, irmão. E o Senhor foi falando com ela, aleluia, aleluia. E daqui a pouco Deus tomou ela em mim.
Voltou a promessa! Aleluia. Eu não entendi mais nada, eu chorava, aquela glória! Aleluia! Aleluia! Eu fiquei sem entender nada, quando ele levantou no coração! Glória a Jesus. Santo. Tinha que segurar ela de tanta virtude, chorando, falando em língua, aquela glória. O irmão falou para mim, filho, Deus te mandou na minha casa. Falei, por quê, irmão? Você sabe por quê? Porque a guerra entrou no caminho dela para matar uma delas. Perdeu as forças, é nessa situação que você está vendo. E antes de você chegar, eu estava sentado aqui, comendo alguma coisa, e eu, como pai, disse a ela, filhinha, o pai não ensinou na igreja, você não pode se portar desse jeito. Olha, filha, Deus precisa te dar força. Só que eu sou pai, entra por aqui e sai por aqui. Mas quando eu fechei a minha boca, você tocou a campainha lá fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Não se senhor falou na minha boca, falou na tua aqui. Aleluia. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus mandou todo mundo embora. Encheu ela de força. Aleluia. O esposo dela vai encarregado de orquestra. Ela está servindo ao Senhor. Esses dias nós chegamos lá e vimos o escritório. Ela firme, tocando, cantando, dando glória. Aniversário, ó. Olha agora. Não é isso, irmão? Uma ocasião, eu cresci ouvindo os irmãos falando na igreja. Cresci ouvindo os milagres. E os irmãos falando, eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi Deus falar. Eu cresci com essa curiosidade. Mas eu também quero ouvir. Porque quem tem prazer, irmão, quem tem desejo, Deus ajuda ele a alcançar. Eu falo assim, eu quero ouvir também. Os irmãos falam que eu canto a voz, eu quero ouvir também. E eu sempre busquei, irmão, curiosidade minha. Cada um tem a sua porção. Aleluia. Aí, irmãos, eu sempre me atinei a isso. Um dia, irmãos, era 25 de dezembro. Dia 25 de dezembro, feriado. Eles estavam de férias, estavam em casa. As crianças tudo para cada avó, eles foram tudo para cada avó. Nós só eu e minha esposa. E umas 9 horas da manhã eu fui orar a Deus sozinho. Você a porta do quarto e falei, Senhor, hoje férias, não quero ficar aqui. Será que não tem nenhum lugar aí que você vê? Sentimento? Senhor, não via que eu vou, fala comigo. O Senhor me enviar, eu vou. Fiz aquela oração, Senhor, eu não queria ficar aqui. Tem um caminho, manda, mostra onde precisa. Estou disposto aí. E naquele sentimento orando, aleluia, a voz do Senhor entrou lá no quarto e falou comigo. Caxambu, Minas Gerais. Pertinho aí, Caxambu, Minas Gerais. Só isso. Aleluia. Eu me assustei como se alguém tivesse entrado lá e falado comigo. Eu nem sabia que existia Caxambu. Não sabia nem para que lado ficar. Levantei, fui na cozinha e falei para ela, bem, estava orando, o Senhor falou para mim, Caxambu, Minas Gerais, eu tenho que ir lá. Ela falou, então vai. Aí ele me ligou, falei, então vai. Irmãos, nós saímos aquele dia, 3 horas da tarde, para Caxambu, por causa de uma voz. Sem conhecer ninguém, sem saber para onde nós íamos, quem que nós íamos encontrar, e saímos em viagem. Irmãos, nós passamos em Cambuquira, pousamos na casa do conservo, um navio, bastante bom português, Jacurantírico lá, pousamos lá, aleluia. Isso era 25 de dezembro, pousando no dia 26 de manhã. Nós estávamos orando para nós irmos para Caxambu, em perto, bem próximo. E o meu Davi falou para mim, irmão, você conhece alguém lá? Eu falei, não. Já foi lá? Eu falei, não. Tem algum amigo? Eu falei, não tenho. Eu estava orando e Deus veio saber que nós temos que ir lá. Aí ele falou, então tá bom, ficou bem na comunhão, um homem muito espiritual. Ficou na comunhão, ele falou, poxa vida, me lembrei de um conservo lá daquela cidade, um irmão que atende a obra. E eu vou ligar para ele. Tá bom? Ligou pro irmão na minha frente, falou bem rapidinho. Meu irmão, tem um casal aqui, precisa ir aí. O irmão recebe eles. Ela falou, irmão, manda eles virem, vai ser uma alegria. Vou esperar eles no trevo da cidade, tá bom? Só sem isso assunto. Então eles vão ir aí, tá? Saímos e fomos para Caxambu, eu e a minha esposa. Quando nós chegamos no realmente o irmão, que ele tinha ligado, estava lá. Esperando nós, o irmão amoroso, alegre, levou nós para a casa dele. Quando nós chegamos na casa, o almoço estava pronto, porque o irmão avisou que nós estávamos no irmão, fez um almoço. Ele nos recebeu com alegria. Percebi que o programa dele não era financeiro. Também não sabia o que eu estava fazendo lá. E almoçando com ele, sentei na mesa. E almoçando, ele falando da obra, contando maravilha da Irmandade. E eu pensando comigo na minha cabeça, professor, o que nós devemos fazer aqui? O que nós devemos fazer aqui em Caxambu? E Deus me fechou os olhos, porque as coisas de Deus é a hora que Ele quer. Deus tampou meus olhos, nós estamos ali conversando. Acabamos de almoçar, eu falei, Senhor, será que alguém veio só para almoçar, meu irmão? Aquele vazio. Terminando de almoçar, ele falou, irmão, vamos agradecer a Deus, porque Ele queria que nós ficássemos, vamos embora, tem compromisso. Não viu que eu não conseguia segurar mais nele, ele falou, então vamos orar. Agradecer por vocês terem vindo aqui. Tá bom. Ficamos em pé, eu e minha esposa, ele e a esposa dele na cozinha, para nós agradecermos para voltar para São Paulo. E aí, quando nós nos ajoelhamos, irmão,
Eu falei, Senhor, vem fazer aqui. Misericórdia. Quando eu clamei assim, eu conto isso, eu sei que a igreja crê nessas coisas. Glória a Deus. Irmão, desenrolou um pergaminho na minha frente, ajoelhado aos pés do Senhor. E Deus contou para mim tudo que estava passando. O Senhor falou no meu coração, meu servo, anuncia para ele, Senhor, aqui como um sinal. Ele vai ter uma guerra forte contra ele aqui. Ele colocar a mudança em cima do caminhão, ele vai pegar a rodovia sem destino embora desse lugar. Ele vai adversário quer que ele vá embora. Quer que ele abandone a obra, na tenda faz a obra, que ele vai embora, que ele saia de mudança, empurrar ele nesse lugar. Mas eu envio vocês aqui como um sinal, que aqui é o lugar dele, é aqui que eu vou abençoar ele. Fala para ele não sair daqui, ele vai que a minha benção vai descer, eu vou mandar o adversário embora, Deus está pelo céu para nós, e Deus foi falando, a glória de Deus tomou nós daquela cozinha. Aleluia, bendito é o Senhor, Deus tocando a esposa dele da piedade, falando em língua naquela glória. Aleluia. Deus esclareceu tudo para ele, não vai embora, aqui é o teu lugar. Está levantando a oração, foi louvado seja Deus, cumpri a minha missão. A irmã falou assim, irmão, Deus enviou vocês da minha casa. Sei por quê, irmã? Ele disse, presta atenção no que ele fez. Ela falou, porque realmente tem uma guerra forte contra nós aqui. Ele o adversário que coloca as malas em cima do caminhão, tem a rodovia sem destino e vai embora desse lugar. Aleluia. Ele nem no último culto congregou, ficou sentado aí no sofá e falou, não tenho força aqui no culto. Ela falou, tudo bem, você não tem, mas eu vou. Eu preciso ouvir alguma coisa da boca do Senhor. E aquela noite ela congregou. E o Senhor falou de uma guerra forte contra vocês aqui. Aleluia, o plano do mal é que vocês colocam a mudança em cima do caminhão, pegue a rodovia sem destino, vai embora desse lugar, mas não é para vocês ir embora. Aqui é o teu lugar, não saia daqui. Aleluia, como um sinal de que aqui é o teu lugar e que eu vou tomar um caminho, por favor, não termina esse ano. Eu vou mandar um casal da cidade de Sorocaba dentro da tua casa. Nós estávamos lá, e quem colocou a mudança em cima do caminhão, pegou a rodovia sem destino, foi no inferno e seus adeptos, o servo de Deus está lá com a família, servindo o Senhor, irmão. Portanto, o Senhor me coloca isso no coração, e dizer a todos vós, irmão, arregaça as mangas, e coloca-te a caminho a servir ao Senhor. Tem que ter disposição. Isaías disse, envia-me a mim, aleluia. Quem não vai, não vê nada. Não é? É escolha de cada um. Quem quiser ficar dormindo no sofá, todos os dias fique. Quem quiser ver obra, arregaça as mangas e diga, Senhor, envia-me a mim. É escolha de cada um, irmão. Ninguém critique ninguém. Mas quem quiser ver um milagre, obra, Deus operando, diga, Senhor, envia-me a mim. Até na rua da tua casa, no bairro em que você mora, tem alguém que nunca mais voltou aqui. E Deus precisa mandar alguém buscar lá. E é você quem vai. Eu agradeço a Deus, irmão. Vou parar por aqui, irmão. Aleluia. Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade, por essa força. Deus seja sempre louvado. Deus seja louvado. Me levanto diante de Deus, diante da Irmandade, para agradecer a Deus pela obra de redenção que Ele fez na minha vida. No tempo certo, não importa quanto tempo, o importante é que Ele tenha me sustentado até o dia de hoje. Eu agradeço a Deus, Irmandade, porque eu sempre fui cercado com os cuidados de Deus, desde que nasci. Deus preparou para mim uma família maravilhosa, pais maravilhosos, irmãos maravilhosos. Depois me preparou essa Irmandade para eu acompanhar e ser acompanhado por ela também. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que Deus tem me ensinado muitas coisas nessas décadas que eu sirvo a Deus. E ele uma vez me fez saber que eu sou devedor, quando Ele faz uma obra comigo, de contar para a Irmandade, e a Irmandade tem um direito de ouvir. Ele me cobra, Deus me cobra. Muitas vezes, Irmandade, quinta-feira mesmo, quando eu me levanto, hoje eu até que estou bem, mas tem dia que me levanto com uma dificuldade muito grande. Eu agradeço a Deus, Irmandade, que eu me lembro que numa reforma na minha comum, que é para São Lucas, eu estava fazendo um servicinho e o irmãozinho estava comigo. E ele estava contando obras para mim, e eu falei assim, irmão, você não testemunha para o povo essa coisa linda que você tem aí? Ele falou, irmão, não tenho coragem. Eu falei, irmão, é um dever, irmão, de você contar. Você guarda para você só, irmão. Falei para ele.
Um tempo depois, não quer dizer que foi a conversa minha, não tem nada a ver. Um pouco tempo, Deus levantou ele como porteiro, hoje ele é porteiro, e de vez em quando ele está contando obra para o povo ouvir, né? Então, Irmandade, eu quero contar, Irmandade, porque é obra muito bonita. No comecinho da pandemia, se reunia a minha família, eu, minha esposa, minhas 2 filhas, no meu quarto, né, no quarto da minha filha. E a gente assistia no YouTube a pregação, o culto que vinha dos Estados Unidos. E a gente se reunia lá. Lógico que se eu falar para a Irmandade que eu trocava de roupa, ia terno e gravata, lógico, é um dever meu, é um dever de todo mundo. Se eu for falar com o juiz, eu tenho que da melhor maneira possível, senão ele vai me atender. Quanto mais o meu Senhor tem que me aceitar, ele me aceita da maneira melhor que eu puder me apresentar a ele. E nós estávamos assistindo o culto, Irmandade. Aí terminando o culto, o servo de Deus falou assim, chamemos um hino. Eu olhei para minha filha mais velha e falei, 191, o servo de Deus lá nos Estados Unidos, vamos cantar o hino 191. E eu agradeci a Deus porque o Espírito Santo de Deus que estava lá, que estava aqui, estava lá também. Se o servo de Deus não podia ouvir, por causa da distância de 8 mil quilômetros, 10 mil quilômetros, o Espírito Santo de Deus é um só, ele estava lá presente. E isso, eu só chorei, Irmandade, a partir daí não teve mais nada, foi só choro meu. E eu tenho joias guardadas dentro de mim, joias preciosas. Como eu me lembro uma vez, eu estava terminando o culto, eu estava sentado, eu gostava sempre de sentar de frente ao púlpito. Eu estava sentado e o Senhor, eu era novo no caminho, Deus falava para mim assim, hoje você não só saúda o Catapane, hoje você dá um abraço nele. Eu falei, não Senhor, não vou dar um abraço nele não. Eu só não digo para a Irmandade como era que Deus se manifestava. Não era voz, eu não entendo como era que é, como foi. Eu só sei que ele mandava. Eu falava, não Senhor, não vou dar, eu já saúdo, vou abraçar, não. Não, Senhor. Aí, de repente, eu falei, tá bom, Senhor, tá bom, eu vou dar um abraço nele. Terminou o culto, irmão. Eu vim, o Catapane estava assim, eu vim, saudei, vim embora. Quando eu cheguei aqui no corredor, o Catapane falou, irmão Pinheiro. Olhei e ele falou, faz favor. Fui até ele e falei, me dá um abraço. É uma joia, né? Eu tenho coisas assim guardadas dentro de mim, Irmandade. Eu não me orgulho, não. Eu não me orgulho. Mas eu me alegro. Lógico que eu me alegro. É coisa que eu recebi de Deus, né? Eu tenho uma família que Deus preparou para mim. Sou muito agradecido a Deus por isso. Eu lembro também, Irmandade, que eu gosto de fazer meus serviços em casa, de pedreiro, eletricista, encanador. Eu sou artista plástico, eu pinto, só no bordo, né, Irmandade? Mas eu pinto, eu esculpo, eu faço um monte de coisinhas. Eu passo o dia desenhando, sou aposentado. Eu trabalhei 30 e poucos anos aqui na Avenida Sapopemba, na Malharia São João, parte da igreja conhece, né? Eu trabalhei 32 anos, hoje eu estou aposentado, estou em casa, então eu passo o dia desenhando. Cada dia é melhor, né? Cada dia é melhor porque a gente está treinando. E eu estava fazendo um serviço de pedreiro, cavando, não sei porquê, porque não tinha necessidade nenhuma, até aquele buraco hoje está dizendo, eu olho para ele e falo, mas para que esse buraco? Eu não sei para que eu pus aquele buraco ali. Eu resolvi furar uma parede. Eu tinha uma ideia, mas a ideia é totalmente boba. Eu furei aquilo, eu só sei que machuquei minha mão. Eu não tenho o hábito, né, de trabalhar com marreta pesada, uma talhadeira, e eu machuquei minha mão. Aí na hora da janta, a minha filha falou assim, sua mão está sangrando, quer que eu faça um curativo? Faça, pode fazer. Ela fez o curativo e eu fui para o meu quarto. Orei a Deus, eu falei, Senhor, aí estava pedindo uma coisa para Deus, eu falei, não, Senhor, eu quero uma coisa mais forte, Senhor, eu quero uma coisa mais forte. Eu quero que amanhã, debaixo desse curativo, não tenha nada, nem cicatriz. Olha, irmão, esse testemunho, eu tenho um testemunho em casa que todo mundo sabe, essa é uma coisa verdadeira. Sim, Deus não precisa que ninguém enfeite o que ele faz, porque já é belo, não precisa mais enfeitar, não. Quando acordei, eu sentia que eu acordei normal, olhei para o curativo, e eu a confiança grande que ali não tinha nada, irmão. Quando eu tirei o curativo não tinha nada. Nem cicatriz eu tenho, irmão, nem cicatriz a pouco. Então, Irmandade, é assim que eu agradeço a Deus, eu não tenho como não agradecer a Deus. Eu vejo de todas as maneiras como Deus tem se manifestado na minha vida. Eu digo uma coisa para vocês, eu não digo que sou fraco, porque eu não sou juiz, não sei julgar. Julgar a si próprio é muito fácil. Eu não sei se eu sou fraco, porque quem me julga é meu Senhor. Se ele diz que eu não sou, eu não sou. E se ele diz que eu sou, eu sou. E se eu sou, ele pode me ajudar e deixar de ser, né?
E serei forte, né? Quando ele está comigo, eu tenho uma força muito grande. Então, Irmandade, eu sou um homem muito feliz, tá? A minha vida, de um modo geral, desde que nasci, muito feliz. Mas o realce da minha vida veio quando eu conheci a graça. Quando não tinha esperança nenhuma, Irmandade, Deus se apresentou e me mostrou como eu deveria caminhar. E eu digo uma coisa para a Irmandade, eu sou temente a Deus. Eu sou temente a Deus, eu tenho receio. Eu não tenho medo de Deus, eu não tenho medo. Eu respeito Deus. Eu procuro seguir o ensinamento do Senhor Jesus Cristo na minha vida. De toda maneira, eu procuro seguir. É verdade que muitas vezes a gente, na nossa fraqueza, erra aqui e ali. Mas quando há um erro que eu descubro, eu já acuso, eu já falo com o Senhor e pedindo perdão a Ele. Irmandade, eu estou muito feliz em voltar aqui, congregar com esse povo, porque eu já congreguei aqui. Eu tenho obras maravilhosas, Irmandade. Eu posso contar mais um, irmão? Pode contar. Eu tenho 2 filhas e a primeira filha, ela fazia faculdade no Rio. E ela ligou dizendo, pai, mãe, eu estou com muita dor de cabeça. E nós corremos lá na segunda-feira para buscar. E nós trouxemos, vou abreviar. Aí nós trouxemos, levamos no hospital lá e a dor de cabeça não passava. Levamos aqui no hospital no dia seguinte, falaram que era enxaqueca, foi para casa e a dor da cabeça não passava. E levamos num especialista informado por uma pessoa. E quando o médico viu, falou, corre com essa menina para o Hospital São Paulo, porque lá vão dar cobertura para ela. E nós levamos, era na quarta-feira, nós levamos a menina lá, ela gritava de dor, uma dor muito grande. A dor era tão grande, Irmandade, no cérebro dela, que o olho direito, no dia seguinte, começou a sair. O olho direito começou a sair para fora. E o médico fizeram os exames e falaram que era meningite, só que não sabia que espécie de meningite, queria ficar em observação. Aí, e só dava o resultado no dia seguinte, nós fomos para casa. Isso era na quinta-feira. Não, na quarta, na quinta-feira, nós, quando voltamos no hospital, aí foi detectado que ela estava com a meningite bacteriana, aquela que quando não mata deixa sequelas terríveis, né? Não tem que vir com sequela. Quem escapa, porque a maioria morre. E nós chegamos lá, ela estava indo fazer tomografia, ela passou na maca, passou e falou, mãe, bem baixinho, passou pela mãe e falou, mãe, e a maca passou, nós fomos lá, ela já mal falava, o olho dela já estava para fora, 3 dedos, não, estava para fora, e a situação dela era muito difícil. Abriu uma vaga na UTI, e o médico falou assim, não sei o que aconteceu, mas abriu uma vaga, nós vamos levá-la para a UTI. Só eu servia a Deus na minha casa, só eu servia. Aí quando a gente veio para casa, isso foi na quinta-feira, aí nós fomos congregar, minha esposa foi também. Aí eu falei com o Senhor, Senhor, permita que se alguém subir e falar em enfermidade, eu sei que minha filha viverá. Se não, eu sei que ela morrerá. Irmandade, na hora do testemunho, nada. Eu falei, ela vai morrer. Eu falei, Senhor, orei e falei assim, Senhor, eu sei que minha filha vai morrer. Então fala para mim se eu faço parte desse povo, porque se eu não fizer parte desse povo, eu vou embora, nunca mais volto aqui. Irmandade, o homem que pregava a palavra, era só comigo e falava assim, esse lugar que você está sentado foi reservado por mim. Alentava no coração e eu pensava comigo, minha filha vai morrer, minha alma vai se salvar. De repente, Irmandade, o homem se virava para o lado das mulheres e começava, tem alguma coisa para fazer? E ele falava para mim, ele fazia eu sentir que ia falar com minha esposa. E ele dialogava com minha esposa, alguma coisa para fazer? Minha esposa, sim, Senhor, minha filha está morrendo no hospital. Não é morte, é vida. É para o meu nome ser glorificado na tua casa. Irmandade, naquela hora, aquela palavra foi enchendo a gente de uma fé tão grande, tão grande. E minha esposa ele falava assim, tem alguma coisa para pôr no lugar? O olho da minha filha está saindo. Vou pôr no devido lugar. Não permita que ninguém ponha a mão. Aí, Irmandade, quando terminou o culto, nós saímos, os irmãos, e a minha? Deus já libertou. Saímos na rua onde nós morávamos, e a minha? Deus já libertou pela palavra, confiamos nela, fomos dormir, já minha esposa
eu via que minha esposa estava muito abatida por os dias que a gente estava sofrendo. Eram alguns dias, né? Aí, naquela noite, eu orei a Deus para dormir, eu, minha esposa e meu irmão, meu filho pequeno. E eu falei, Senhor, a matéria está castigada, mas a alma não. Está fortalecida pela Tua palavra, nós estamos felizes. Senhor, permite que essa noite a gente durma, porque a gente não dormia, irmandade, a gente não dormia. E naquela noite foi um sono maravilhoso. E no dia seguinte, nós fomos, eu e a esposa para o hospital, né? Quando chegamos lá, entramos no hospital, vinha aquele moço, um médico novinho, que tinha atendido a minha filha. A minha esposa pegou ele pelos ombros assim e falou assim, doutor, qual as novas que o senhor tem, as boas novas que o senhor tem para nos dar? E ele falou assim, o quadro é totalmente diferente. Aí na UTI primeiro a mulher, a mãe foi, né? E eu falava assim, só quero ver o sorriso da minha esposa vindo. Depois ela veio sorrindo, aí eu entrei. Aí estava lá minha filha, um leito com um bocado de médico, um bocado de homens, não sei se era médico, mas alguns. E a minha filha aqui com mais um médico conversando com ela. E tinha uns confabulando do lado. Porque eles estavam perplexos e não entendiam. Eu cheguei a perguntar para o médico que atendeu também, doutor, como pode essa menina à noite vem para a UTI morrendo e no dia seguinte não tem nada? Ele falou assim, a médica ficou meio enrolado para responder, falou assim, a medicação foi perfeita, mas não foi não, a gente sabia que não, né? A gente sabia que não. Aí foi falar com minha filha, ela falou assim, pai, eu quero ir para casa, eu não tenho mais nada. Olha, que ela estava com dor na cabeça há quantos dias, eu quero ir para casa. Eu falei, não, filha, não é assim, não é assim. O que aconteceu, filha? Ela falou, pai, eu estava com muita dor na minha cabeça, de repente o Senhor Jesus veio até mim, deve ter sido um anjo, eu acho que na hora da palavra, o anjo visitou a minha filha e falou para ela que ia dar vida para ela, que ela ia ficar boa, e mandou ela cantar o hino Cristo, Jesus, sua mão me dá. E ela não podia falar ainda, ela sofrejou o hino para ele, porque ela tocava piano, né? Era música, né? E ela sofrejou o hino para ele porque ela não podia falar ainda. E, irmandade, o testemunho é muito grande, irmandade, é muito grande, é coisa linda, maravilhosa, o médico falou assim, vou passar um remédio, que esse remédio, ela ficou com o olho grande, o olho não saiu, tá? Ficou do lado de fora, preso, sem movimento, fixado do lado o olho direito, só o esquerdo que não, ficou preso, ela ficou muito feia. E o médico falou que ia pôr remédio, que aquele remédio fazia o olho voltar para o meio, mas sem ter movimento, ficava no meio. Mas depois ele voltava para fixar. Aí ela falou com a mãe falou, não, o senhor falou que ia pôr no devido lugar, não deixou me tocar no teu olho. A minha filha não tem uma sequela, irmã, no olho da minha filha ninguém percebe. Ela saiu, veio para aqui, fez o vestibular para a USP, passou na USP, estudou aqui. Deus preparou o casamento dela, tem um filho, e o nome de Deus está sendo glorificado. A minha filha a outra teve câncer de mama, né? E até aproveito para pedir oração para a Irmandade, que eu sei que vale muito. A minha filha teve câncer de mama, tirou uma mama. A medicina falou que ela não ia gerar filhos, ela tem 3 filhos. Tem um com 5 anos, tem um com 2 e uma com 9 meses. E o câncer se manifestou de novo agora em 3 lugares. Eu creio em Deus, já pedi ao Senhor, eu sei que Deus já tomou providência, eu tenho certeza, mas eu peço que a Irmandade ore por ela, para que a gente, quando tiver a vitória completa, porque de Deus eu sei, mas eu quero que a ciência declare que ela não tem mais nada. Eu voltarei aqui para avisar para a Irmandade e agradecer também. Eu agradeço a Deus, Deus seja louvado, eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja sempre louvado. Santo é o Filho de Deus. Deus seja louvado. Agradeço a Deus primeiramente pelo perdão dos meus pecados e a coroa de vida eterna que Ele me oferece no céu, se eu for uma filha firme e fiel até o fim. Essa noite levanto para agradecer a Deus por um voto que eu tenho feito a favor do meu serviço. O Senhor, no tempo certo, tem preparado uma porta de emprego e nela tenho estado há 18 anos pela sua palavra. No tempo certo, tem preparado a minha faculdade. Mas esse ano, eu confesso que foi um ano bem difícil. O Senhor tem cumprido o desejo do meu coração de ser professora há 32 anos. Mas esse ano foi um ano bem difícil. Eu tinha entre os 2 períodos 5 crianças especiais, crianças com síndrome do pânico, crise de ansiedade no meio da aula, crianças sem estrutura familiar que saía batendo nas crianças, querendo chamar atenção, queria amor.
Eu falava, Senhor, eu não vou dar conta esse ano, eu não vou dar conta. Eu me ajoelhei aos pés do Senhor e pedi, fiz um voto. Eu falei, Senhor, me ajuda, porque não há estudo. Tem hora que eu estudo, pode fazer o curso que for, mas eu precisava das mãos de Deus. E o Senhor foi aquele que me ajudou, aos poucos foi colocando paz, foi colocando cada coisa no seu lugar, foi me ajudando e o Senhor tem me honrado. Agradeço a Deus por tudo, pago todos os meus votos, seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Irmão Saulo, aproveita. Deus seja louvado. Amém. Vem nessa noite, Irmandade, levantando a presença de Deus, segundo a querida Irmandade, para agradecer a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela promessa de vida eterna que o Senhor faz a cada um de nós, quantos fomos fiéis a Ele até o fim. Agradeço ao Senhor por essa viagem que Ele tem preparado para nós, ali de Belo Horizonte até aqui. O Senhor parou, está eu, minha esposa, as nossas filhas e uma serva de Deus junto a nós também. Agradeço a Deus. O Senhor tem nos trazido em paz, tem nos abençoado até aqui. E rogo de vós as orações para que, da mesma forma que o Senhor nos abençoou na vinda, possamos retornar e encontrar tudo em paz também. Da minha comum, Pedro Leopoldo trouxe saudação. Também de alguns lugares que tem passado, tem viajado na obra também trouxe. E a meu regresso desejo levar a saudação com a santa paz de Deus. Amém. Irmandade, eu agradeço ao Senhor, estava sentado ali, servo de Deus justificou. O Senhor trouxe em mente uma obra, para não tomarmos o tempo precioso da palavra. Agradeço a Deus por quanto, no ano de 2017, estava eu trabalhando numa empresa que prestava serviço para o governo do estado de Minas. E aquele trabalho era com período definido, de abril a setembro. Quando chegou em setembro, terminou aquele contrato, encerrou aquela atividade. E eu caí em desemprego, comecei a procurar emprego, Irmandade, por permissão de Deus. As portas não se abriram e durante 4 anos o Senhor nos sustentou pela sua misericórdia. Agradeço a Deus que, embora nesse período desempregado, o Senhor não deixou faltar para nós o alimento, aquilo que nós tínhamos de necessidade, seja atendendo pela obra da piedade, seja o Senhor preparando um serviço ou outro por conta. E assim, Irmandade, no final daquele período ali, no ano de 2021, eu trabalhando com serviço de acabamento da construção civil, trabalhando por conta ali, mas como a Irmandade sabe, hoje tem, amanhã não se sabe, mas assim o Senhor preparava de não deixar faltar. Agradeço ao Senhor que nós no auge da pandemia ali em 2021, e a minha área de formação é tecnologia, sistemas de informação, mas por permissão de Deus, e hoje eu entendo por que o Senhor permitiu, ali as portas não se abriram naquele período. Mas já estava há 4 anos afastado da minha área de formação, Irmandade, mas como devido à pandemia a demanda surgiu muito por programadores, ali encontraram meu perfil na rede social de trabalho, ali muitos conhecem o LinkedIn, e começaram a me chamar para entrevistas de emprego e aquela vontade reacendeu de novo de trabalhar naquela área, mas com bastante receio. Fiz algumas entrevistas, mas nada bem sucedido, por conta estava muito tempo fora, desatualizado. Mas para a Irmandade entender como é que o Senhor faz na nossa vida e como Ele nos honra e como Ele cumpre também a palavra na nossa vida. Agradeço a Deus que estava em casa lá em Belo Horizonte e o servo de Deus, tio da minha esposa, chamou para fazer um serviço desse que eu fazia na casa dele aqui em Amparo, no interior de São Paulo. E eu vim fazer e choveu de irmãos e de pessoas falando, Saulo, vai embora para lá, que lá você vai se dar bem, lá você vai ganhar dinheiro. Irmandade, confesso que vontade eu não tinha nem um pouquinho, mas a necessidade era grande, já há 4 anos ali naquela situação. E considerei sim ir embora da minha cidade, conversei com a minha esposa, ela falou, vai, vê como que é o serviço, vê como que são as coisas lá, se estabilizar a gente busca de Deus, Deus confirmando, você vem, busca e as meninas a gente vai embora. Agradeço a Deus, cheguei ali, em poucos dias começando o serviço na casa do servo de Deus, eu já tinha mais 3 para eu fazer. Mas um domingo como esse, eu fui congregar, na época nós afastados, sentando à distância, usando máscara, mas fui congregar ali naquela cidade onde eu estava, na comum do servo de Deus. Nesse dia ele nem pôde ir, eu fui sozinho. Mas antes de sair da casa dele, eu entrei no quarto, dobrei os joelhos e falei, Senhor, eu preciso de um falar teu na minha vida. Eu preciso de uma resposta clara, porque não cabe mais erro, não tem mais margem para errar, já errei bastante, já aprendi bastante também com os erros, mas eu preciso, Senhor, de uma forma clara. Eu venho embora ou não, me mudo ou não. Vou fazer segundo a sua palavra, mas, Senhor, eu preciso de uma resposta clara. No entanto, eu não sei se mereço que o Senhor fale comigo tão claro assim. Mas se eu não merecer, fala pela palavra o que eu tenho que fazer para merecer, porque eu vou fazer, e assim o Senhor fala comigo. Agradeço a Deus, Irmandade, que achei que foi a forma mais humilde que eu encontrei de falar com o Senhor e fui congregar. Ali congregado, o Senhor mandou a palavra, tomou o seu servo e falava, alguém entrou aqui procurando uma resposta, o Senhor te disse que você vai levar.
E o Senhor manda te dizer, cuida primeiro do que eu te confiei, o resto deixa nas minhas mãos. Agradeço a Deus, igreja, por quanto o Senhor sabe a maneira que fala com cada um de nós, porque Ele conhece o nosso coração. Se fosse outro, o Senhor poderia ter falado de outra forma, mas na hora que o Senhor falava dessa forma pela palavra, na hora caiu no meu coração a orquestra que o Senhor tinha colocado nas minhas mãos, por quanto eu era encarregado local ali na minha cidade. Assim, Irmandade, fiquei feliz com a resposta, o Senhor foi muito claro comigo, isso fez sentir no coração. Chegando ali na casa do Sérgio de Deus, liguei para minha esposa, porque eu precisava que o Senhor fizesse a obra por completo e que ela também tivesse a mesma comunhão que eu. Agradeço ao Senhor que, ligando para ela, expliquei para ela, contei como foi a palavra e perguntei para ela, o que você acha, o que você diz? Ela falou, Saulo, eu entendi, vamos ficar em paz, louvado seja Deus. Ela também estava na mesma comunhão, entendemos. Passou, Irmandade, isso foi no domingo, na segunda-feira, um novo chamado para entrevista, depois de vários outros, mas marcamos ali para terça-feira às 14 horas, resumindo bastante, Irmandade, atrasei ali, perdi a hora. Quando entrei já estava quase 15 minutos atrasado, já entrei pensando, tá tudo errado, não vai dar certo, porque entrevista a gente não pode atrasar. Entrei ali, nem nervoso fiquei, porque às vezes a gente vai fazer entrevista, a gente fica tenso, preocupado, mas ali eu já entrei descrente, mas respondi o que perguntaram, perguntei o que eu queria saber também, e me disseram que iam conversar até no outro dia, entrariam em contato para dar a resposta. Agradeço ao senhor, quando foi por volta das 18 horas, o Sérgio chegou na casa dele do trabalho, perguntou como é que tinha sido, eu falei para ele, sem uma expectativa, e naquele momento eu liguei a internet do telefone e tinha chegado uma mensagem que dizia assim, Saulo, conversamos internamente, entendemos que faz todo sentido ter você no nosso time. E Irmandade, com uma proposta de salário muito maior do que eu imaginava, muito maior do que eu esperava, com benefícios, trabalhando de casa por home office, e agradeço ao senhor, a carteira foi assinada rapidamente, quando eu assustei já estava. O único deslocamento que eu precisei fazer foi para fazer o exame médico. Eu agradeço a Deus, no dia que eu fui fazer o exame médico, por honra e glória ao nome do senhor, na hora que eu saí para fazer, minha esposa falou para mim, se você conseguir, traz alguma coisa de mistura para o almoço, Irmandade. Naquela situação, confesso que o coração ficou balançado, eu falei, não tem jeito, eu só tenho para passagem mesmo. Agradeço a Deus por quanto fui ali fazer aquele exame, pediram para abrir também a conta para receber o pagamento. Na hora que eu saí do exame médico, eu fui até o banco ali para abrir a conta e me foi oferecido um crédito ali, Irmandade, para honra e glória do nome do Senhor. Cheguei em casa alegre, contente, satisfeito e com a mistura que a serva de Deus tinha pedido para o almoço também. Irmandade, dou graças a Deus, muita obra o Senhor tem feito, mas o relógio não espera. Esse ano também o Senhor tem passado na nossa casa, lembrado mais uma vez, no mês de janeiro o Senhor me deu uma revelação muito gloriosa, 3 semanas depois cumpriu parte dela também, me selando com a bendita promessa do Espírito Santo. Também, Irmandade, no mês de junho, o Senhor mais uma vez olhou para nós ali, sem eu esperar de forma nenhuma, de maneira nenhuma, o Senhor nos separou junto aos servos de Deus no nosso setor para o Ministério da Piedade também. Rogo de vós as orações, porquanto necessitamos muito das orações. Onde tem um servo de Deus revestido, onde tem um servo de Deus que o Senhor se usa, tem toda uma irmandade por trás orando por ele também. Assim também, a irmandade agora mais recente no mês de outubro, mais uma vez o Senhor se lembrou de nós, passou na nossa casa e chamou a minha filha mais velha nas águas do Santo Batismo. Uma obra linda que o Senhor fez, confirmando também todas as coisas na nossa vida. Rogo de vós as orações, ao meu favor, da minha família, nas minhas, Deus fará lembrar de todos. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Louvado seja Deus. Deus seja louvado. Levanto primeiramente na presença de Deus, segundo de todos vós, para me agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Agradeço a Deus nesta noite, porque já se completaram 65 anos de batizado. Quero agradecer a Deus, porque os meus bisnetos já são a 6ª geração dentro desta graça. Todos os meus netos servem a Deus na congregação. E nesta noite eu quero agradecer a Deus por uma obra que Deus fez na minha vida. Eu moro ali em Altura Alvim, e eu moro longe da igreja, então eu não podia congregar, porque eu tinha muito medo de ficar sozinha no ponto de ônibus. E eu comecei a orar a Deus e assistir os cultos online todo dessa igreja, desde segunda a segunda, só não sexta porque não tinha. E eu quero agradecer a Deus que um dia eu orei ao Senhor e naquela oração eu falei com o Senhor, prepara para mim vender meu apartamento aqui e comprar para mim uma casinha, um lugarzinho perto da tua casa. Eu agradeço a Deus nessa noite, que naquela noite Deus mandou a palavra e eu estava lá na minha casa assistindo o culto online sozinha, com o véu na minha cabeça, chorando, pedindo para o Senhor. E o Senhor falou, dentro de 21 dias, tu assinarás um contrato. Agradeço a Deus, porque o meu apartamento já estava mais de 4 meses para ser vendido, e apareceu uma pessoa que comprou
Quando foi 20 dias, eu assinei aquele contrato e comprei outro apartamento perto da casa de Deus, ali em Altura Alvim, aonde a minha comum congregação, aonde agora Deus preparou, que eu vou poder congregar sozinha, porque meus netos moram todos longe de mim, todo mundo congrega nessa igreja, mas hoje Deus preparou para mim vir aqui, agradecer a Deus por essa obra que Deus fez na minha vida. Agora eu já estou morando ali, é 10 minutinhos só longe da congregação, vou poder congregar pessoalmente dentro da casa de Deus. E também quero agradecer a Deus nessa noite, porque no ano de 2022 passei pela enfermidade do câncer, mas agradeço a Deus, porque o Senhor pôs anjo da terra na minha vida, aonde eu fui operada, mas não precisei passar por nenhum processo agressivo e o Senhor também me libertou. Eu agradeço a Deus, não só por isso, mas por todos os bens e misericórdia que Deus tem feito na minha vida. Eu moro sozinha há 37 anos e o Senhor tem me guardado. Muitas das vezes o Senhor me visita no culto, aqui, o culto do Braz. Agradeço a Deus, que Deus nunca faltou com a sua presença dentro da minha casa. Agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Seja louvado, irmãos. Irmãos, eu agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela coroa de vida eterna nos céus que o Senhor nos oferece. Se pela fé formos fiéis até o fim, herdaremos a coroa de glória. Irmãos, eu agradeço a Deus, irmãos, por essa preparação. O Senhor tem preparado de hoje junto aos servos de Deus. Estamos aqui na reunião do braço, irmãos e anciãos, e após a reunião nós ficamos para participar amanhã. O servo de Deus nos fez o convite para congregar junto com essa irmandade, não conhecia. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite, irmãos. Eu sinto que tudo na nossa vida é preparação de Deus. Muitas das vezes o homem não imagina, né, o que se passa, o que vai acontecer. Mas Deus, irmãos, toma caminho na nossa vida, cria caminhos que nós não entendemos. E depois nós glorificamos o nome do Senhor. Para a irmandade perceber como que tudo é preparação de Deus e o Senhor sabe, irmãos, todas as coisas. E depois que acontece, nós glorificamos ao Senhor. Irmãos, é uma parte tão simples que há uns anos aconteceu, mas que ficou marcado no meu coração. Irmãos, eu morava antes em Amparo, hoje somos da cidade vizinha, Santo Antônio de Posse, e a irmandade sabe que conhece, a maioria conhece, ele já ouviu falar de Olambra, cidade do irmão Daniel Américo. A nossa cidade está do lado, irmãos, a 12, 15 quilômetros do lado. E o Senhor, irmãos, uma vez tive desejo de visitar um servo de Deus lá no estado do Paraná. Irmãos, quando eu era criança, a minha meninice nasceu no estado do Paraná, na cidade de Luanda, e depois, irmãos, me mudei para Santa Isabel do Ivaí, a qual, irmãos, a minha meninice, irmãos, que me recordo, a gente tinha os amigos de infância, as crianças, irmãos, e ali os anos se passaram, depois Deus preparou, nós mudamos para Amparo, e depois mudei para Santo Antônio de Posse. E certo é, irmãos, que fica a saudade, né, daqueles que nós temos boas recordações. Hoje o servo de Deus, irmão da época, também já é pai de família, casado, ele é músico. Irmãos, e houve um tempo que eu disse para minha esposa, saudade de visitar o servo de Deus, há muitos anos que não vejo. Irmãos, e o servo de Deus já casado, e um dia comecei a fazer planos para visitar. Irmãos, e não dava certo, fazia plano um ano, não dava certo, fazia plano no outro ano, não dava certo. Mas Deus preparou um ano, irmãos, uma oportunidade, e Deus criou, foi tão maravilhoso. E nós saímos, irmãos, uma viagem longa, 900 quilômetros mais ou menos, e não avisamos ninguém, irmãos, que nós íamos. Não tinha mais contato do servo de Deus, e não falamos para ninguém. Há muitos anos não via. Mas certo é, irmãos, que na viagem eu avisei para minha esposa, será que eles vão ficar surpresos? Como será? Será que vão ficar felizes com a nossa visita, né, com a surpresa? Irmãos, nós fomos fazendo pergunta, eu a ela, mas, irmãos, confesso para a irmandade, quando eu cheguei no estado do Paraná, cheguei na frente da casa do servo de Deus, parei meu carro na frente do portão da casa do servo de Deus, ele estava no portão nos esperando. Irmãos, saí para fora do carro, sorrindo, mas quando eu percebi, ele já estava manifestando a linguagem do céu. Glória a Jesus. O Senhor visitava o teu coração, ele manifestava uma linguagem japonês muito linda. Eu não estava entendendo, eu achava que seria a alegria de revê-lo. Glória a Jesus. Mas quando eu abracei o esposo, irmãos, e de repente, quando ele parou de manifestar, ele chamou a esposa dele e disse, vem cá, bem, conta para o irmão Marcos o que aconteceu. E ela veio chorando com lágrimas nos olhos, e de repente disse, olha, irmão Marcos, o meu esposo estava orando agora à tarde, e o Senhor falou para ele
Manda a tua esposa fazer janta, prepara a janta, porque hoje o irmão Marcos, a tua esposa, vem vindo de viagem, e ele vai jantar na tua casa. Glória a Jesus. A Irmandade, irmãos, a Irmandade acredita, eu creio que todos acreditam. Irmãos, a janta já estava preparada, glória, e ele já sabia que eu ia chegar, glória. Irmãos, eu tenho certeza que nesta noite, irmãos, antes de chegar o primeiro irmão nesta casa de oração, irmãos, a janta espiritual já estava preparada. O céu já nos aguardava nesta noite, irmãos, para que nós pudéssemos glorificar o Senhor, irmãos, e saciar daquilo que o Senhor tem para dar para nós. Irmãos, rapidamente, eu quero, irmãos, contar para a Irmandade. Irmãos, eu morava na cidade de Amparo, mas desde que ano 2012 o Senhor, irmãos, fechou a porta para nós e nos mandou para a cidade de Santo Antônio de Posse, cidade próxima de Amparo. Estamos ali a 28 quilômetros mais ou menos. Irmãos, e minha esposa, tenho 3 filhos, um de 22 anos, os 3 são músicos. Irmãos, um de 22 anos, um de 17 e um de 13 anos. O de 13 anos, irmãos, minha esposa estava gestante para ganhar ele. Irmãos, e quando o Senhor nos mandou, começou a mandar nós embora para a cidade de Santo Antônio de Posse. Mas nós não queríamos ir embora, irmãos, nós ficamos retendo, irmãos, brigando com o Senhor. E com o Senhor, irmãos, quando o Senhor cria caminhos da nossa vida, não tem saída, não tem escolha, nós temos que fazer a vontade do Senhor. Irmãos, e assim, irmãos, 2012, minha esposa já estava para ganhar o meu filho mais novo. Mas certo é, irmãos, que quando o Senhor começou a nos mandar embora para a cidade de Santo Antônio de Posse, irmãos, o Senhor começou a nos apertar materialmente, falando. Resumindo esta obra, irmão, fiquei 3 meses sem fazer compra na minha casa, por causa da prova, por causa de estar brigando com o Senhor, não queria ir embora, e o Senhor querendo que nós fôssemos embora. Irmãos, e assim, irmãos, mas nunca faltou o pão de cada dia sobre a nossa mesa. Eu, irmãos, trabalho com vendas até o dia de hoje, sou autônomo, trabalho por conta. Irmãos, e fiquei 3 meses sem fazer compra, mas acabava o arroz, comprava o arroz, acabava o feijão, eu comprava o feijão, e assim nós fomos fazendo, irmãos, uma prova tão grande que eu cheguei a ponto de dizer para minha esposa, bem, eu tenho uma pequena firma aberta, na época, irmãos, o imposto recolher o INSS era até mais em conta, comecei a recolher o INSS, falei, olha, quando o nosso filho nascer, pelo menos você recebe auxílio maternidade, e pelo menos a gente consegue ajudar, né, nessa prova. Eu pensei isso, irmãos, e paguei um mês, no outro mês já nasceu o filho. Irmãos, meu filho mais novo, nós fomos no escritório, pedi para dar, irmãos, o pedido do auxílio, mas a moça do escritório deu risada na nossa cara, disse não, tem que ter um certo tempo de contribuição, não é dessa maneira. Mas, irmãos, pedi da mesma forma, nós falamos, mas mesmo assim, faz o pedido do auxílio, e ficamos, irmãos, em paz. Ela disse, olha, se com 15 dias não vier, não vem mais. Realmente não veio. Passou-se 3 meses, irmãos, e nada, não veio mesmo. E nós, naquela prova tão grande, e um dia estava trabalhando na cidade, irmãos, onde eu moro hoje, trabalho com vendas, e de repente uma irmã disse para mim, olha, o irmão trabalha aqui nessa cidade, sem saber de nada, por que o irmão não muda para cá? Meu pai tem uma casa aqui no centro, fechada, para alugar. E naquele momento, irmãos, o Senhor comoveu meu coração, o Senhor nos falou para mim, está vendo? Eu estou te mandando vir para cá, eu estou preparando a casa para você morar, vai lá ver a casa. De repente eu fui lá ver a casa, irmão, aquele irmão mostrou a casa para mim, uma casa de 3 quartos, irmãos, sala, cozinha, banheiro. Lá no fundo, irmãos, aquele quintal grande, com uma churrasqueira. Irmãos, e de repente, lá no final do terreno, ele abriu um portãozinho e disse, olha, não terminou. Tem mais um outro terreno inteiro aqui no fundo. Era 2 terrenos, irmãos, no centro da cidade. Ele abriu aquele portãozinho, irmão, tinha pé de jabuticaba, de acerola, lixia, limão, pera, coco, mandioca, tudo plantado naquele quintal. E ele disse para mim, olha, você coloca 2 galinhas aí, nem precisa limpar o quintal. Irmãos, eu olhei tudo aquilo, falei, tá bom, eu vou pensar, vou conversar com a minha esposa, e retornei para minha casa. Irmãos, resumindo, esta obra é bastante grande, mas vou resumir bem resumido. Cheguei em casa, contei para minha esposa, e ela disse para mim, olha bem, o Senhor está nos mandando embora, o Senhor está criando caminho, o Senhor acha que é vontade de Deus mesmo. Ela disse para mim, você não vai acreditar, o servo de Deus, cooperador de Guarulhos, irmãos, ligou, que há muitos anos eu não via ele, está vindo para casa hoje, glória a Jesus. E assim, irmãos, nós, bastante provável, corri no mercado, comprei alguma coisinha no cartão, fizemos uma jantinha, o servo de Deus chegou, jantou conosco, e depois nós fomos orar. E quando o irmão servo de Deus levantou da oração, o Senhor visitou, irmãos, manifestando a evidência de novas línguas. De repente olhou para mim e disse, irmão Marcos, você está aqui nessa cidade, você está aprovado, mas o Senhor já te mandou embora deste lugar. Nessa oração, você acredita na visão do céu? O Senhor me mostrou você entrando numa casa hoje, uma casa vazia, alguém te mostrando essa casa para você alugar, glória a Jesus.
E essa casa é uma cidade vizinha daqui, e o Senhor me mostrou uma casa de 3 quartos, foi pregando tudo que aquela casa tinha. De repente ele pregou o quintal daquela casa, irmãos, era realmente a casa que eu tinha entrado naquele dia. Mas de repente ele falou para mim, mas não acabou ainda, eu estou vendo um portãozinho lá no fundo, eu posso entrar na visão desse portãozinho que estou vendo, glória, é lá que o Senhor está te esperando naquela cidade, glória a Jesus. E de repente ele começou a pregar, eu estou vendo o pé de jabuticaba, de acerola, de lixia, foi pregando tudo que tinha aquela casa, glória a Jesus. E de repente, irmão, servo de Deus tomado pelo céu, ele olhou para mim e falou assim, alguém ainda comentou para você, se você quiser colocar 2 galinhas, nem limpar o quintal você precisa, glória a Jesus. Não foi isso mesmo que o Senhor te mostrou nesse dia, glória, faz a vontade do Senhor, que o Senhor vai te sustentar na terra. Irmãos, não ficamos mais com dúvida. Olhou para nós, perguntou se nós ia embora, nós dissemos que sim. Irmãos, vocês ouvindo essa obra, os dias se passaram. Naquela semana, a minha esposa teve uma revelação. Irmãos, e na revelação, irmãos, nós tomando café da manhã, e na parte da manhã, em volta da nossa mesa, nossos 3 filhos, irmãos, e ela começou a contar a revelação, e na revelação ela estava tomando café da manhã também. E ela dizia, bem, nós estávamos tomando café como agora, e de repente alguém buzinava na frente, o nosso filho mais velho, que hoje tem 22 anos, ele tinha 9 anos de idade. Mas ele levantou da mesa, sem ninguém mandar, voltou com uma carta na mão, e quando a gente abria aquela carta, ela dizia para mim na revelação, olha, tem um cartão de crédito dentro dessa carta, glória a Jesus. E de repente ela dizia, olha, agora nós conseguimos fazer compra, é um cartão de crédito. Mas quando ela contava isso para mim, o Senhor visitou a minha alma, glória, o Cordeiro Santo de Deus, irmãos. O Senhor visitando a minha alma, irmãos, de repente, naquele mesmo instante, alguém buzinou lá na frente, glória, o Cordeiro Santo de Deus, sem falar nada para o meu filho, ele levantou da mesa, foi lá na frente, e ele veio com uma carta na mão. A Irmandade acredita, irmãos, glória ao Cordeiro Santo de Deus. E de repente ele trouxe a carta, e nós abrimos aquela carta, tinha um cartão dentro daquela carta, era auxílio maternidade da minha esposa, glória, o Cordeiro Santo de Deus. Naquele ano, irmão, o Senhor preparou R$2.200 na nossa conta, conseguimos pagar alguma coisa que nós estávamos devendo. A casa, nós precisávamos pintar a casa para ir embora. De repente, naquela semana, Deus mandou um porteiro que era pintor. Chegou na minha casa e disse, irmão Marcos, o Senhor mandou vir pintar a tua casa. Eu falei para ele, irmão, quanto que o irmão vai cobrar? Ele disse, você não está entendendo. O Senhor mandou vir pintar a tua casa. Glória a Jesus. Irmãos, pintou a nossa casa. Irmãos, passou mais alguns dias sem contar nada para ninguém. Irmão, servo de Deus hoje é diácono na cidade de Amparo. Na época era somente músico. Servo de Deus parou no portão da minha casa e disse, irmão, não sei o que está acontecendo. Tive um sonho contigo essa noite. Vi que parava um caminhão na porta da tua casa, baú. Estava escrito mudança. Carregava os teus móveis e levava embora para outra cidade. Irmãos, resumindo, naqueles dias, irmãos, apareceu o servo de Deus da cidade de Santo Antônio de Posse, um caminhão baú. Irmãos, descarregou desmontou a nossa mudança, carregou no caminhão e levou embora. Nós estamos até o dia de hoje lá naquela cidade, louvando o Senhor e, irmãos, engrandecendo o nome de Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, ficamos ali por 5 anos na administração. Irmãos, no ano de 2018, o Senhor nos confirmou para diácono naquela cidade. Ficamos 3 anos, irmãos, como diácono. Irmãos, muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. E no ano de 2021, o Senhor nos confirmou para ancião naquela cidade. Irmãos, não temos merecimento algum, mas pela sua misericórdia, o Senhor tem sustentado, dado força, irmãos, para estar junto com aquela irmandade, irmãos, caminhando na esperança da vida eterna. Irmão, muitas obras o Senhor tem feito na nossa vida. Irmãos, Deus há de preparar outra oportunidade. O servo de Deus tem mais obra para contar. Irmãos, vou contar somente mais uma obra rapidamente e vou centrar. Irmãos, na época que Deus preparava, irmãos, que nós, irmãos, trabalhava na obra de Deus na parte da piedade, exercia o ministério da piedade. Chegou um ano, irmãos, nós estávamos no final do ano em outra cidade. Irmãos, estou testificando para a irmandade, irmãos, algo que Deus fez, não foi eu que fiz, não. Foi o Senhor que trabalhou, o Senhor que operou. Mas, irmãos, naquela cidade, irmãos, o Senhor pediu para mim, servo de Deus, pega, vai no mercado, faz uma compra para esse servo e deixa nessa casa que há necessidade. Irmãos, como nós estávamos em outra cidade, irmãos, eu tinha uma parte, irmãos, no meu bolso, que era para fazer a despesa da minha casa daquele mês. Mas, irmãos, fiz o que o Senhor pediu. Irmãos, quando o Senhor nos pede, não é nosso mais, é do Senhor. Irmãos, fui no mercado, fiz o que o Senhor pediu, deixei naquela casa e fui embora para minha casa. E quando chegamos em casa, era virada de ano, e a minha esposa, irmão, nós fazemos compras sempre no comecinho do mês, dia 2, dia 4. E quando foi dia 4 de janeiro, a minha esposa disse, bem, tem bastante coisa dentro de casa, vamos aguardar mais um pouquinho. E lá para o dia 8, dia 9, a gente faz compra até o dia 10. Então tá bom. Irmãos, quando chegou o dia 8 de janeiro, irmãos, isso já faz alguns anos. Aí minha esposa disse para mim, bem,
Hoje é dia do sorteio do supermercado Leme. Para a Irmandade de entender, irmãos, perto da minha casa tem um supermercado que chama Leme. E lá, irmãos, quando chega no mês de dezembro, os clientes que compram acima de R$50 ganham alguns cupons, irmãos, para concorrer vale compras. E minha esposa, irmãos, tinha ganhado 2 ou 3 cuponzinhos, colocou na urna. Quando chegou ali em janeiro, irmãos, nesse dia, ela ficou em casa, mandou os meus filhos mais novos ir acompanhar o sorteio. E foi meu filho Marcos Vinícius e o Abner. O Abner era pequenininho na época, irmãos, e ali tinha uma caixa d'água de 500 litros. Irmãos, e aquela caixa d'água estava cheia até a boca de cupons. E ali estava um moço sorteando, e do lado estava a dona do mercado. E aquele moço chamava uma criança, irmãos, e pedia, e jogava aquele monte de cupom para cima, e pedia para uma criança pegar um cupom. E foi sorteando, irmãos, vale compra de R$1.000. Certo é que começou a sortear depois vale compra de R$2.000. Irmãos, e de repente, irmãos, olhou e viu meu filho Abner do lado, disse, vem cá você. Meu filho veio, jogou aquele monte de cupom para cima, e meu filho pegou apenas um cupom daquele. E quando meu filho pegou, aquele moço disse, olha, e anunciou, irmão, disse, agora é uma nova ganhadora, e o nome dela anunciou o nome da minha esposa. Glória a Jesus. Meu filho saiu do lado, irmãos, e disse para a dona do mercado, pequenino ainda, olha, essa mulher aí, que eu sorteei a minha mãe. Glória a Jesus. E quando ele disse isso, ela ficou, irmão, surpresa. E ela veio com tanta alegria, irmão, para dizer para o rapaz que estava narrando o sorteio, e disse, você não vai acreditar. Glória ao Cordeiro Santo de Deus. E a minha esposa contando para mim, irmãos, porque à tarde eu voltei para casa, e ela me mostrou um cheque, irmão, simbólico, de R$2.000. Glória a Jesus. E ela contava para mim essa passagem, o que tinha acontecido. E quando, irmãos, esse moço dizia, olha que coincidência, essa criança dizia para a multidão, ela acabou de sortear o cupom da sua mãe, glória. Mas quando ele dizia isso, a minha esposa contava para mim, o Senhor visitou a minha alma e disse, não é coincidência, é a minha mão trabalhando ao teu favor, glória. Quando eu peço para os meus pequenos na terra, e eles abrem a mão para o Senhor, irmãos, lembra dos necessitados, lembra do teu povo na terra, e o nome de Deus é glorificado. Irmãos, eu agradeço a Deus, trago saudação da minha cidade, e também desejo levar na minha cidade, para onde o Senhor dê a graça de congregar, as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus perdão dos meus pecados, direito de vida eterna, se a Ele fiel por todos os dias da minha vida. Dou graças a Deus pela sua obra de redenção e de salvação. Como servos de Deus já comunicaram, como congregação, Deus me dá a graça de atender a cidade de Olambra. O Senhor já tem nos abençoado, temos 3 congregações ali, e o Senhor tem nos guardado até o dia de hoje. Estava sentado, ouvindo esses milagres. Preferia continuar sentado, porque é melhor ouvir do que falar. Não é, irmãos? É gostoso. A gente congrega, às vezes, 7 vezes por semana. Tem que atender 7 cultos na semana. Quando não, no domingo, às vezes ainda tem reunião da mocidade. E tem mais culto à noite. Então é melhor a gente ficar sentadinho. Mas eu dou graças a Deus por estar aqui. Tenho grandes amigos aqui, nessa congregação. Eu ainda não achei ele. O Luiz eu achei. Apontou lá. Achei você, tá aí, né? E Ismael, somos amigos ainda no tempo de jovens. Mas eu dou graças a Deus pelo amor de Deus comigo, que tem me guardado. E eu estava sentadinho aqui pensando, Senhor, eu queria estar ouvindo, mas o Senhor colocou uma obra no meu coração para contar para a Irmandade. Irmãos, eu logo quando fui para o ministério, há 22 anos, há 25 anos, já o Senhor me dá a graça de estar. 26 agora se completa. Mas comecei como cooperador de jovens, fui cooperador, e agora o Senhor me dá a graça de atender como ancião ali na minha cidade. Irmãos, e num período desses de ministério, eu me afligia demais, porque meu aproveitamento na Assunção era de 100%. Todo mundo que eu morava morria, não tinha jeito. Era um aproveitamento incrível, irmão. Nunca vi ter um aproveitamento tão grande. E teve um dia que eu fui ungir um irmão no hospital, e um homem novo, 40 e poucos anos, e o Senhor já me mostrava se ia viver ou se ia morrer. Glória ao nome santo do Senhor. E eu ungia ele, e o Senhor dizia para mim, eu vou vir recolher essa alma.
Eu dizia, Senhor, ele tem criança pequena, não recolhe ele, manda, o Senhor podia ter mandado o outro aqui. E aí o Senhor fala, eu conversando com Deus dentro da UTI, e o Senhor dizia, mas ele já está pronto. Eu dizia, Senhor, mas dá mais uns dias de vida para ele. E o Senhor dizia, não posso, ele já está pronto. Irmãos, quando nós saímos ali daquele hospital, me marcou demais, porque a esposa dele me procurou, me abordou junto com o diácono que me acompanhava, e ela disse, irmão Américo, o que vai acontecer com meu marido? E eu não sei o que Deus fala, quando não fala para mim, eu disse para ela, irmã, daqui 3 dias, quando for perto de meia-noite, você se junta com a sua família, você tem 5 filhos, se juntam com seus filhos, e começam a cantar indo e orar a Deus, porque o Senhor está vindo aí. E irmãos, e aquilo ela tomou um susto, o diácono ficou preocupado, me deu um cutucão, falou assim, não disse que vai morrer, fala de outro jeito. Irmãos, eu dou graças a Deus que foi assim que eu falei. Quando passaram-se 3 dias, ela acordou os filhos naquela noite. Era uma noite quente, irmãos. E de repente entrou uma ventania dentro da casa dela. E ela disse, pai está sendo recolhido lá no hospital essa hora. E aquilo me entristeceu demais, irmãos. Foi recolhido ele, fizeram o seu funeral. E eu fiquei assustado com aquilo. Disse, Senhor, eu não vou mais ungir ninguém. Irmãos, e chegou uma criança, começou a congregar conosco. Ele chama Isaac. E esse menino, 7 anos de idade, com câncer. E ele dizia, tinha dia que ele chegava na congregação, saia sanguinho do ouvido dele, da gengiva dele. Ele dizia, irmão Américo, eu estou sofrendo demais. Os pais ainda não serviam a Deus, a mãe estava congregando. E os pais egressos do sistema penitenciário. E ele dizia, irmão Américo, eu sofro demais. Eu tinha uma vontade de comer miojo. Eu não sabia que as crianças assim não podiam comer miojo, porque não tem nada de bom naquilo. E aquilo me amargurava, me machucava demais. E um dia a mãe dele entendeu que era unção. Irmãos, e aí virou a minha preocupação. Naquele dia me chamaram e falaram, irmão Américo, a gente quer ungir o Isaac. Irmãos, eu chamei o diácono e falei para ele, ó, você que vai ungir o Isaac, porque se eu ungir o Isaac, o Isaac morre. E ele disse, não, irmão Américo, eu não posso fazer unção, não que faz unção. E eu fiquei muito desesperado, frigi dos olhos, irmãos. Isso era terça-feira, nós fizemos a unção daquela criança. Naquele dia, foi uma virtude, uma glória de Deus apareceu. Eu não conhecia bem a família ainda. Uma virtude de Deus apareceu, eu não conhecia os irmãozinhos do Isaac. E eu dou graças a Deus que naquela unção, o Isaac tinha que internar quinta-feira. O Isaac foi internado na quinta-feira. Foram feitos os exames no Isaac e a médica para fazer a 4ª sessão de quimioterapia. E a médica, e esse Isaac é sobrinho do outro ancião que tínhamos lá. E o Senhor já o recolheu também. E o Isaac foi para o Bondrine, é um hospital de referência do câncer, e fizeram os exames para começar a fazer a quimioterapia. A médica falou, gente, tem alguma coisa de errado nos exames do Isaac? Eu vou pedir os exames de novo antes de começar as sessões de quimioterapia. Foi pedido os exames de novo do Isaac. Quando chegou os exames, ela chamou a mãe, o avô, e falou, olha, tem alguma coisa errada com o nosso laboratório? Será que vocês têm condição de pagar um laboratório fora do centro Bondrine? E o avô falou, nós temos sim, doutora, pode fazer a petição. Fizeram a petição, eles fizeram o exame, a médica chamou os pais, chamou os avós e falou, olha, aconteceu algum milagre com o Isaac. O Isaac não tem mais câncer. O Isaac está lá em uma emoção, glória, liberto. Mas aquele dia a virtude de Deus entrou naquela casa de oração. Uma da irmãzinha do Isaac era muda, e naquele dia ela começou a falar, glória ao nome santo do Senhor. E aí o Senhor foi dispensando, foi abençoando, e tem abençoado a nossa cidade. Trago saudação, desejo levar a saudação de todos vós, com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, eu queria realmente encerrar, mas um dia eu estava na congregação, e eu cheguei um pouquinho mais tarde, não vi que logo nos primeiros bancos, se sentou ali uma senhora, a congregação, as irmãs é desse lado, e eu não vi aquela velhinha chegando na congregação. E o Senhor dava na noite daquele dia, você acredita que você vai andar? Irmãos, e era espiritual, eu pensava que alguém ia andar espiritualmente. Você acredita que as suas dores vão passar? E a gente pensando que eram dores da alma que ia passar, não é? A gente vai pregando e não sabe, irmãos. Nós somos servos inúteis, mas nós estamos aqui como serviçais e entregamos aquilo que o Senhor nos revela. E naquele dia, irmãos, eu não sabia, tinha uma irmã, ele foi pregada essa palavra, terminou a palavra. Glória ao nome santo do Senhor. Quando terminou a palavra, nós fomos embora para casa.
E daqui os cultos eram um sítio, que Deus dava graça de atender esse sítio. Era aí no comecinho da obra ali. Irmãos, e o culto era a cada 15 dias. Depois de 15 dias nós voltamos lá. E era um culto sem testemunhança ainda, irmão Paulo. Sabe quando está começando a coisa? Aí de repente uma senhora levantou, veio até mim e falou assim: filho, você me deixa testemunhar? Eu me respeito aquele monte de cabelo branco. É o mínimo que eu podia fazer, deixar ela testemunhar, não é? Falei: ô irmã, fica à vontade, ó, Deus seja louvado. E ela contava o que eu vou contar agora. Eu agradeço a Deus que os irmãos lembram que eu cheguei aqui há 15 dias atrás. Eu cheguei paraplégica, numa cadeira de rodas, os irmãos me pegaram no colo, me colocaram aqui, e a palavra falou que eu ia andar agora, o nome santo do Senhor. No outro dia cedo, eu tinha muitas dores no corpo, meu marido passava massageando e o Senhor disse que eu ia andar. O Senhor falou para mim que a dor ia passar, glória ao nome santo do Senhor, e o Senhor prometeu que eu ia dormir. Naquela noite, irmandade, 15 dias atrás, foi a primeira noite, depois de muitos anos na minha vida, que eu dormi. Quando foi de manhã, eu perguntei para o meu marido, perguntei para o meu velho, desse jeito ela falou, meu irmão, velho, que horas são? Ele disse: já são 8:30 da manhã. Eu dei um pulo da minha cama, fui fazer café, eu não lembrava que eu não andava, irmão, glória, eu estou andando até o dia de hoje, glória ao nome santo do Senhor. São muitos milagres que o Senhor tem feito, glória, o nome santo do Senhor. Fomos num hospital, irmãos. Se eu começar aqui, vai longe, glória ao nome santo do Senhor. Maia. Os irmãos acreditam que tem um milagre de Deus para acontecer no meio da irmandade? Glória ao nome santo do Senhor. A virtude de Deus toma a minha alma, o Espírito toma a minha boca. Glória ao nome santo do Senhor. E, irmãos, nós estávamos com um irmão que tomou um pequeno tombo e recebemos do filho dele um convite para fazer uma oração. Irmãos, e quando chegamos no hospital, os facultativos estavam acabando de dar a notícia de que naquele pequeno tombo o irmão tinha ficado paraplégico, não ia movimentar a cabeça do pescoço para baixo, e a esposa e o filho estavam numa tristeza muito grande. Foi eu mais um irmão Adair, um dos nossos cooperadores. Irmãos, e os médicos ainda estavam ali, e a família falou: olha, já que o irmão está aí, ele vai fazer uma oração. E na sala do hospital, no quarto do hospital, nós vamos fazer a oração ali para ungir o servo de Deus. Irmãos, e os médicos ficaram encostados na parede, 2 médicos, um médico, uma médica, e tinha mais alguém ali, eu não lembro se era enfermeiro, e eles tinham acabado de dar essa notícia para a família. E esse irmão estava deitadinho de cima, assim, retinho, e ele falava assim: ô irmão, ora a Deus por nós, que Deus sabe da nossa condição, mas numa calmaria. E Deus deu a graça de fazer o que tinha que ser feito ali, irmãos. E quando nós acabamos de fazer aquilo que nós começamos a se saudar, ele, com a força do próprio corpo, começou a se virar. Glória ao nome santo do Senhor. Ele começou a se virar. Quando ele virou na cama, que ele virou assim para quem não ia se mexer mais, os médicos nos abordaram e falaram para nós: aconteceu alguma coisa aqui, nós estamos com os exames, nós não mentimos para a família. Glória ao nome santo do Senhor. E eu falei para os médicos: fiquem em paz, porque isso é milagre de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Também agradeço a Deus, irmãos, que um dia eu estava numa revelação. Já o horário vai passar um pouquinho. Glória ao nome santo do Senhor. Estava numa revelação, estava orando ao Senhor. E o Senhor me fazia voar naquele dia, numa revelação. E eu sobrevoava um campinho de futebol. Ele tinha um menininho que eu desci bem pertinho dele assim. Ele me dizia: irmão Américo, eu moro na cidade tal, eu chamo Joãozinho. Eu vou fazer 9 anos de idade. Eu queria tanto uma festa de aniversário. Glória ao nome santo do Senhor. Perdão, irmão, o meu amigo vai fazer 9 anos e ele queria tanto uma festa de aniversário. E eu fiquei com aquele sentimento no meu coração, irmãos. E eu falei para minha esposa: bem, porque quando o Senhor me dá uma revelação, a primeira pessoa que eu conto é minha esposa. E eu disse: Deus me deu uma revelação. Ela falou: então nós temos que seguir essa viagem. Pegamos os filhos, compramos tudo o que precisava para uma festa de aniversário de uma criança de 9 anos. Glória ao nome santo do Senhor. Por fé, irmãos, essas coisas. O povo também tem revelação, não é só um ministério. Quem sabe você está com uma revelação escondida, guardada, e por isso que o Senhor pediu para mim contar. Glória ao nome santo do Senhor. Nós aproveitamos, levantamos algumas cestas básicas no meio da irmandade e seguimos para essa cidade. E quando chegamos nessa cidade, irmão, eu não sabia nome de rua, eu não sabia nada, eu só sabia que era um campinho de futebol. Paramos numa congregação, pedimos a informação e perguntamos: família,
Perguntando para o nosso irmão, irmãos, olha, Deus me revelou um campinho de futebol assim, assim, assado. E tinha uns meninos brincando, ele falou, irmão, aqui na cidade, eu não sei. Daqui a pouco meu irmão ouviu a gente conversando, eles estavam fazendo limpeza na congregação. Ele disse, irmão, tem um campinho de futebol, se vocês continuarem essa avenida, segue, entra à direita, faz assim, faz assado, e nós chegamos nesse campinho de futebol. Quem que estava jogando bola no campinho de futebol? O Joãozinho, glória ao nome santo do Senhor. Eu falei, ô João, ele olhou para mim, glória ao nome santo do Senhor. Quem que é teu amigo que vai fazer aniversário? Glória, glória. Oh, como que o senhor sabe? Esse meu amigo aqui, na frente dessa casa agora, nós batemos na porta da casa, saiu uma criança, glória ao nome santo do Senhor, a sua mãe. Glória. Glória, glória. Era no sábado, no domingo. Bendito o nome santo do Senhor. Aquele menino completava 9 anos de idade. Era o filho, aquela irmã era nossa irmã. Aquela mulher era nossa irmã, tinha sido abandonada pelo esposo. Glória ao nome santo do Senhor. E a criança tinha pedido uma festa de aniversário para o Senhor. Glória. Foi feita uma festinha de aniversário daquela criança. E nós estamos aqui glorificando o nome do Senhor. Dou graças a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Também agradeço a Deus por Deus ter me chamado nessa graça e pela sua misericórdia ter me conservado até esse presente momento. Se Deus me der vida, em fevereiro próximo vai se completar 53 anos que o Senhor me chamou. Louvado seja Deus, agradeço a Deus pela evidência de novas línguas e pelas promessas que Deus tem feito na nossa vida, pelas provações, as lutas, a aflição, por tudo. Que é através dessas coisas que nós vemos o operar de Deus nas nossas vidas. Irmãos, eu quero agradecer a Deus também sobre umas obras que Deus tem feito na nossa vida. Ali em Jaguariúna nós temos uma irmã, por nome de Jamile. Essa irmã ainda jovem, recém-casada, foi ter a sua segunda filha na maternidade ali de Campinas. Eu estava no meu trabalho, irmão, aí uma sobrinha dela, ou melhor, uma tia dela me ligou. Falou, irmão João, não precisa vir aqui na maternidade orar para Jamile. Os médicos já liberou as visitas, porque ela não tem mais vida, porque não tem mais jeito. Aí eu chamei o conselho do nosso irmão Celso, que é outro ancião que nós temos ali em Jaguariúna. Falei, irmão Celso, nós precisamos ir ali para Campinas, orar para Jamile, que a irmã falou que os médicos já liberou a visita, pediu para chamar toda a família, que ela não tem mais condição de vida. Aí, rapidinho Deus preparou, nós fomos até ali, irmão, na maternidade, e chegamos ali, tivemos algum empecilho para entrar, que era uma certa burocracia, e a família estava no desespero, irmãos, que só Deus para ter misericórdia. Nós conseguimos entrar, irmãos, quando nós entramos no quarto, onde a nossa irmã estava ali internada, ela estava em cima de uma cama, com um pano branco amarrado sobre a testa, assim, e a gente via, assim, só que o branco do olho dela. E não tinha mais, se via, irmãos, que realmente não tinha mais condição. E a serva de Deus, sua mãe, pediu para que ela fosse ungida, né? Eu estava junto com o servo de Deus. Irmãos, de repente, a presença de Deus nos tomou naquele lugar. A serva de Deus foi ungida. Irmãos, parece que nós flutuávamos ali dentro do quarto. E a serva de Deus foi ungida, e ela com aquele pano, né, amarrado na testa assim. Ela já tinha perdido todo o sangue do corpo, o rim, o fígado, os olhos da serva de Deus, nada estava funcionando, irmãos. E Deus deu a graça do servo de Deus passar a mão na testa dela assim e falar assim, Jesus Cristo te dá saúde. E ali, irmão, a mãe, o pai, o esposo, ali chorando, a tia também estava ali, tem mais alguém que o hospital já tinha liberado as visitas, né? E eu e o servo de Deus saímos, irmãos. Quando nós chegamos em Campinas, ali em Jaguariúna, coisa de 20 minutos, meia hora no máximo. Quando nós chegamos em Jaguariúna, a serva de Deus nos ligou e falou, irmão, agradeça a Deus que os irmãos saíram daqui, a médica proibiu as visitas e falou assim, aconteceu alguma coisa aqui, que o rim, os órgãos da Jamile está funcionando tudo. Glória ao nome do Senhor. E Deus libertou a nossa irmã. Agradeço a Deus, irmãos, que nós temos nosso irmão ali na minha comum, o irmão Walter, ele é músico, ele ajuda nós também na parte das escritas ali. E o servo de Deus foi acometido do câncer. Um tumor, ele testificou na igreja, um tumor de 8 quilos. Quando ele
veio ali fazer comunhão com a gente, um irmão vistoso, irmão novo ainda. E esse irmão, irmãos, começou a sentir alguns incômodos, foi fazer uns exames e constatou câncer. E esse câncer foi progredindo de uma tal forma, o servo de Deus foi emagrecendo, ficando... Até que ele foi para passar por uma cirurgia, ali na Unicamp. E um dia eu estava no meu trabalho, recebi uma ligação, falei, para o irmão na Unicamp, ungir o irmão Walter, que o irmão Walter, acho que essa noite ele não passa. E nós fomos, eu com o meu cooperador, fomos ali, Deus nos abençoou, entramos ali. Quando chegamos no quarto, irmão, que eu olhei para o servo de Deus, falei, Senhor, nós vamos perder o irmão Walter, né? Mas estava ali sua esposa também já bastante triste, já chorando, né? Aí perguntamos para ele se ele estava em paz, né? Ele falou, não estou em paz. Falei, então nós vamos, com a ajuda de Deus, nós vamos ungir o irmão. Deus da graça, o servo de Deus foi ungido. Para resumir, irmãos, Deus libertou o servo de Deus. Há poucos dias ele teve retorno no médico, eles pediram que ele fizesse um acompanhamento. Ele fez, retornou, ele está liberto por completo. Temos a nossa irmã Edna, a nossa irmã auxiliar da porta, o cara servo de Deus, acometida do câncer também no intestino. E essa aí, irmão, todas as irmãs, que era amiga dela, né, uma irmã muito disposta, quando Deus preparava de ter alguma coisa na igreja, assim, às vezes um lanche após o ensaio, um culto de jovens, a serva de Deus era sempre pronta, irmão. E de repente essa irmã começou a emagrecer, foi fazer os exames e constatou esse câncer no intestino. Foi parar na Unicamp. Quando foi um dia, encerrando o Santo Culto, na nossa comum, aí veio falar, irmãos, para os irmãos ir na Unicamp, orar para a irmã Edna. E a Unicamp, irmãos, é um tanto difícil ali para entrar. E eu, o servo de Deus, cooperador, falei, vamos lá, irmãos. Era umas 10 horas da noite, mais ou menos, quando nós fomos. E quando nós saímos, o servo de Deus falou, irmão João, para nós entrar na Unicamp agora vai ser difícil, né? E tinha outro irmão junto de nós assim, irmão. Ele falou assim, pode ir, irmão. Pode ir que Deus vai pôr um anjo para guiar os irmãos. E fomos, irmão. Chegamos na Unicamp por volta de umas 10h30, mais ou menos, 11 horas. Chegamos lá. Era uma hora de troca de plantão ali de umas equipes ali. E à noite a Unicamp fica bem deserta, irmão. Assim, quase não se vê ninguém. E nós entramos, irmão. E nós não sabíamos onde era a UTI, onde a serva de Deus estava. E não tinha ninguém para perguntar. De repente, irmãos, apareceu uma enfermeira vestida de branco. Falou, vocês estão precisando ir em algum lugar? Nós estamos precisando ir na UTI. Ela falou, me acompanha. Nós acompanhamos aquela enfermeira, quando nós chegamos na UTI, que ela entrou na nossa frente, ela desapareceu. Glória ao nome do Senhor. Estava a irmã Edna deitadinha numa cama, magrinha, irmãos. Dava dó de ver a irmã Edna. Aí na comunhão com Deus, nós ungimos uma serva de Deus. Para resumir, está lá na porta, atendendo a porta, liberta por completo. Louvado seja Deus. São muitas obras, irmão, que Deus tem feito. Um irmão sofreu um acidente de moto, irmãos. Ele bateu num poste. E do que ele bateu com a moto, ele foi de cabeça no poste, assim, irmão, mas arrebentou toda a cabeça dele. Aí a sua sogra, desesperada, falou, irmão Joãozinho, irmão precisa ir lá nos irmãos penteados orar por Amarildo. Ele disse, irmão, tadinho, uma pessoa bem pobrezinha, congrega pouco. E aí, irmão, fui eu e o servo de Deus, o irmão Pércio, que é o nosso diácono mais antigo ali. Irmãos, quando eu entrei no quarto, no UTI, que eu vi aquele irmão, irmãos, perdoa, fala, irmão, na cabeça dele estava desse tamanho assim, com os olhos recalados. Irmão, numa situação que eu fiquei assim, até meio, assim, até me senti mal, para falar a verdade. E geralmente, irmão, a unção tem que ser feita na testa, né? Da pessoa, do enfermo. Aí, nós temos ensinamento, então são desses lugares que tem que ser uma oração rápida, a unção. Aí Deus deu oração para o irmão Pércio, Deus deu a graça de ungir aquele irmão. Quando nós saímos assim, tiramos aquela roupa que eles exigiam que nós colocássemos. Aí eu falei para o irmão Pércio, antes de nós chegar em Jaguariúna, nós vamos receber a notícia que o marido foi embora. Irmãos, chegamos em Jaguariúna, passou no outro dia uma sogra dele. Irmão João, o marido saiu da UTI. Passou mais 2 dias. Irmão João, a marido teve alta. Está lá. Para resumir, está lá.
Meu irmão está bem, dá dó, irmão. Materialmente, bem um pouco favorecido, tem as suas dificuldades, mas está lá, né? Salvação está com Deus, não está com nós, né, irmãos? Essas foram as obras que Deus fez. E, um pouco tempo atrás, irmão, nós temos uma irmã lá, a irmã Regina, está muito enferma, com câncer também. Aí, nós já tínhamos ungido essa irmã. Ela faz comum com a gente lá, Deus tinha preparado, ela tinha sido ungida. Só que essa Deus nem libertou e nem recolheu, ela continuou enferma. Aí um dia acabou o culto, irmãos, aí o irmão Pércio me ligou, o diácono, falou, irmão João, o irmão precisa no hospital ungir a irmã Regina. Eu falei, irmão Pércio, nós ungimos a irmã Regina esses dias. Não, a filha dela está lá e pediu que os irmãos ir lá para ungir ela. Aí fomos, descendo lá no hospital, eu e o cooperador. Quando nós chegamos lá, irmão, houve uma informação assim. Não era a irmã Regina que estava enferma, era uma senhora que chamava Regina e estava lá sua filha, que era nossa irmã, e o seu genro. Aí quando nós chegamos, irmãos, nós tínhamos uma irmã e um esposo, falou, foi vocês que pediram oração? Falou, foi, irmão, foi para minha mãe. Só que a minha mãe não é crente, minha mãe não é batizada. Eu falei, não tem problema, irmão, nós vamos orar, né? Só que tinha pedido uma unção, mas eles até então não estavam sabendo que nós tínhamos ido lá para ungir ela. Aí quando ela falou para nós assim que a mãe dela não era crente, não era batizada, e nós temos muito conselho, ensinamento nessa parte, né, irmãos? De ungir pessoas que não são nossos irmãos. Aí eu falei pro irmão cooperador, irmão Deusdete, falei, irmão Deusdete, nós não vamos ungir. Vamos só fazer uma oração para conforto da irmã, né? Aí eu perguntei a idade da nossa mãe, falei, minha mãe tem 96 anos, irmão. E então, sofrimento, eu estou sofrendo, minhas irmãs, a família está sofrendo muito. Vem aqui para o hospital, volta para casa, vem para cá, vai para casa, é um sofrimento, tanto para ela quanto para nós, irmão. Aí eu falei, tá bom, irmão, nós vamos fazer uma oração, e Deus faz que for melhor para todos, né? E não ungimos ela. E saímos do hospital assim, irmãos, quando estava chegando no carro, o Senhor me visitou. O Senhor me visitou e falou assim, volta lá e unge ela. Glória ao nome do Senhor. Voltamos, irmão, Deus deu a graça de fazer a unção. Dali a pouquinho nós tivemos a notícia que Deus tinha levado ela, né? Não era batizada, irmão, mas salvação está com Deus, né? E então Deus faz essas obras também. Deus, numa unção, Deus tanto liberta. De qualquer forma é libertação, né, irmão? Libertou a família, deu descanso para a senhorinha lá, de 96 anos, já é um bom tempo de vida, né? E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmãos, são muitas obras. Se eu contar aqui, nós fica a noite inteira, mas Deus vai preparar mais vezes.